Eu sempre gosto de fazer uma correlação da parte de RI com o futebol americano. É uma soma de pequenas ações para a gente atingir nossos objetivos. E aqui conecta a MZ. Desde a criação de sites envolventes que ampliam sua presença digital, até videoconferências profissionais que garantem uma comunicação eficaz. Então, com a implementação de estratégias de marketing digital, como por exemplo o SEO, a gente consegue aumentar a audiência e engajamento. Juntos, fortalecemos a sua estratégia de comunicação financeira de forma integrada e eficiente. Nós temos aqui do meu lado a Gabriela Comazetto da TikTok, Rafael Albuquerque da Zux Smart Data do meu outro lado, Marcelo Esteves da Exa na ponta direita ou esquerda, dependendo de como você olhar. Então, 10 minutos para cada um, depois a gente vai abrir para o debate e tenho a impressão que nessa discussão, nesse bate-papo, é que vai estar o grande ouro aqui do nosso evento de hoje. Gabi, ladies first. Vamos, claro. Bom dia. Alô, vocês me escutam? Agora sim, né? Bom dia a todos. Cris, Aloysio, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. Rafa, meu parceiro de palcos e de conversas. Eu pensei que eu poderia falar da Zux hoje e você falar do TikTok. A gente está sempre juntos, um prazer também estar com você, Marcelo. Bom, vou me apresentar antes, eu sou a Gabriela, eu cuido da operação do TikTok para a América Latina, fico baseada aqui no Brasil, mas cuido de 13 países, que é onde a gente opera hoje, Miami para baixo. E aí a Cris e o Aloysio falaram, bom, vamos falar de AI, de inovação, do que está vindo. E o Aloysio falou um ponto aqui que eu até anotei, para não esquecer, que é sobre resistência à mudança. Então, minha primeira pergunta é, quem aqui usa o TikTok? Então, tem vários que não. Então, acho que fica a provocação que o Aloysio fez para os que não estão, porque não é sobre sim ou não, é sobre sim e sim. Tecnologia é isso. Ou a gente embarca nela e entende o que está acontecendo, como está acontecendo e como você pode fazer parte dela, ou a gente está fora do jogo. Então, para quem não está usando o TikTok, não é sobre rede social, não é sobre o TikTok, é sobre o que ele está causando no ecossistema em que a gente está inserido. Hoje o TikTok é uma plataforma que impacta 3 Cs: cultura, comportamento e consumo. Cultura começa no TikTok e vai do TikTok para todos os outros lugares. Todas as tendências começam no TikTok. Então, se você tem uma empresa, se você é o CEO de uma empresa, seja qual ela for o segmento, você deveria estar no TikTok, querendo entender o que está acontecendo lá. O que são essas culturas? O que as pessoas estão fazendo? O que as comunidades estão falando? TikTok hoje é uma plataforma para você fazer pesquisa. É aberto, você consegue entender tudo. Qual é a sua audiência, seja ela B2B, B2C, o que está acontecendo lá. Então, falei de cultura, comportamento. Obviamente, se a cultura começa no TikTok, isso está impactando o comportamento das pessoas. Eu estava falando aqui fora, até bati um papo ali, falando sobre isso, e aí uma das pessoas falou, putz, eu sou super leitora e o TikTok está me influenciando muito em leitura. Hoje, uma das grandes comunidades do TikTok se chama BookTok, que é pessoas, como eu, que amo ler, que estão lá descobrindo autores, livros, e isso está fomentando a indústria como um todo. Se vocês forem em qualquer livraria no Brasil ou no mundo, vocês vão ver que as primeiras gôndolas todas são BookTok, os livros que viralizam no TikTok. E isso está fomentando não só a indústria da leitura, novos autores, autores antigos. Não sei quem viu o caso de uma criadora americana que leu Memórias Póstumas de Brás Cubas, saiu até no Jornal Nacional a história dessa criadora, porque ela está lendo um livro por mês de cada país, de países diferentes. Ela leu Memórias Póstumas, um livro de milhares e milhares de anos, que muitos leram na escola, e ela falou, como é que eu só descobri esse livro agora? Um dos melhores livros que eu li, enfim, viralizou nos Estados Unidos, o livro ficou sold out na Amazon americana. Por quê? Porque é sobre pessoas, é sobre comunidades. Então, está impactando muito fortemente comportamento e, obviamente, o consumo. Né? A gente tinha Carla, que viria, acabou não conseguindo vir. O que o TikTok fez para o Carmed Fini, nas palavras da própria Carla, né, e ela conta essa história, é surreal e transformou a empresa CIMED. Então, a Carla é uma super criadora de conteúdo no TikTok, ela mostrou um produto que seria lançado, que era o Carmed Fini.
o vídeo viralizou, o produto esgotou em 15 dias o que eles esperavam vender em 6 meses. Então é isso, é cultura, comportamento e consumo começando na plataforma. E aí, vindo para o assunto, porque eu queria trazer a provocação que o Aloysio falou de resistência à mudança, não é sim ou não. TikTok não é uma rede social, é uma plataforma de entretenimento. Então tem de tudo e para todos vocês, se você gosta de esportes, de saúde, de educação, de finanças, de moda, de beleza, de família, de pets, está lá no TikTok. E começa aí a nossa inteligência artificial, todos os avanços que a gente faz em AI. O algoritmo do TikTok é com certeza um dos principais deles. Eu não sei quem sabe, o TikTok foi reconhecido pelo MIT, o algoritmo do TikTok, como um dos 10 maiores avanços em tecnologia no mundo. O MIT todos os anos solta uma lista com os 10 maiores avanços em tecnologia e o algoritmo do TikTok foi reconhecido. O que é AI? Então, basicamente, quem não está, que eu espero que depois dessa conversa esteja, quando você entra no TikTok, você vai falar quais são seus assuntos de interesse. Eu gosto de esportes, finanças e educação. Baseado nisso, a gente começa a construir o que a gente define como o For You, que é o feed para você. Então, cada um aqui, meu feed é totalmente diferente do feed do Aloysio, do Rafa e da filha do Aloysio. Cada um vai ter o seu feed 100% customizado, baseado no que é relevante para mim. E aí é onde entra a inteligência do algoritmo. À medida com que eu vejo os conteúdos, que eu navego no algoritmo, ele vai entendendo quem é a Gabriela. Cada interação que eu faço me dá um sinal. Quanto tempo eu vi do vídeo? Se eu vi 5 segundos, 10 segundos, 1 minuto, se é um vídeo maior, quanto tempo eu vi? O nível de engajamento, se eu salvei aquele vídeo, se eu compartilhei para fora do TikTok, se eu compartilhei dentro do TikTok, se eu dei um like, se eu recompartilhei, enfim. Tudo que acontece ali dá um sinal para a plataforma para entender. Putz, a Cris, eu vou sugerir mais e mais conteúdos relacionados a isso, porque esse é o perfil que eu entendi que ela tem. E aí a gente vai construindo o algoritmo do TikTok e o For You Feed. É muito rápido, é literalmente um vídeo, segundos, a plataforma, a inteligência consegue entender aquela pessoa e trazer mais e mais conteúdo. Por isso que hoje, eu não sei se vocês sabem, as pessoas passam em média 1h30 por dia no TikTok. E não é vendo a vida dos outros. É aprendendo, é se informando, é descobrindo conteúdo, é se educando, porque não é social, é entretenimento. Isso é mais do que o tempo por dia que quem assiste Netflix passa vendo uma série, um capítulo, que seja. É 1h30 por dia, essa é a média. Enfim, então, inteligência artificial no TikTok começa com o algoritmo, né, o grande diferencial da plataforma, vai para a nossa moderação de conteúdo. Então, obviamente, a gente desenvolve e capacita cada vez mais esse cenário para que a gente não permita vídeos que sejam contra todas as guidelines da comunidade. Então, o TikTok já nasceu no momento em que segurança da comunidade, de novo, é sim ou sim, né? Não é eu estou ou não estou. Então, a gente tem um grande investimento em ter um algoritmo, uma inteligência artificial super robusta para entender que tipo de vídeo pode subir ou não na plataforma. Esses relatórios são públicos. Os vídeos nem sobem, eles não chegam a ter nenhum view, justamente pela inteligência artificial que consegue capturar em todos os elementos de um vídeo, seja uma imagem, seja uma música, seja um vídeo mesmo, né? Porque você pode ter foto, você pode ter vídeo, seja uma legenda, seja um título, a gente consegue cada um desses pedacinhos, tirar os framezinhos e entender que aquilo não tem que subir, não pode subir, a gente rejeita. Então, a inteligência artificial também entra como uma parte muito importante de moderação de conteúdo, tanto da comunidade quanto de ads. A gente faz um investimento muito grande em ads. Então, sim, também temos que tomar cuidado com o que sobe. Hoje a plataforma está aberta para todo mundo, seja pequenas, médias ou grandes empresas. E aí, obviamente, a gente está no Brasil, tem um desafio muito grande de fakes, né, de subir ads que não são reais. E aí a gente também, com inteligência artificial, consegue não deixar nem subir, não entregar isso para a comunidade. E aí, olhando para o que vem, né, quando a gente olha para o futuro, a gente acabou de lançar, anunciamos um
uma solução que chama Symphony, a gente anunciou agora em Cannes, no Festival de Cannes, no final de junho. Essa é um pacote de soluções para ajudar tanto criadores de conteúdo quanto marcas a trazerem os seus conteúdos de maneira escalável para dentro da plataforma. Então, o Symphony tem 3 pilares. O primeiro pilar é a ideação. Hoje, você consegue, através de inteligência artificial, dessa solução que a gente criou, você coloca um briefing dentro da plataforma. Eu quero fazer uma campanha para homens vendendo shorts. Você coloca um briefing simples nessa ferramenta de ideação e ela já gera para você toda a campanha, todo o briefing detalhado, ou para você compartilhar com uma agência, ou para, a partir desse briefing mais efetivo, você ir para a parte de produção. Então, a própria inteligência artificial também produz a campanha, você só coloca o briefing, público-alvo, enfim, todos os detalhes de produto, e aí automaticamente lança, gera uma campanha com um banco de dados, usando, em muitos casos, a gente pode usar, sim, os avatares. A gente sempre no TikTok, quando é uma campanha ou um criador, a gente sinaliza que é um avatar. Então, tem já um avanço muito grande de dizer isso foi feito por AI, né, dá um double check. Então, tem a parte de ideação, a parte de produção, que de fato constrói a campanha com um banco de imagens gigantescos, de vídeos, de conteúdos, de produção, de produto, e aí a parte de otimização. Então, a AI também faz com que a gente consiga otimizar de uma maneira muito eficiente as campanhas que estão subindo. Falei de avatar, hoje os avatares estão disponíveis dentro desse pacote Symphony que a gente tem. Então, você, seja como um criador ou como uma marca, consegue criar o seu avatar, e aí, por exemplo, gravar um vídeo no seu avatar em português e automaticamente traduzir isso para milhares e milhares de línguas, de maneira 100% perfeita. Então, é impressionante. O que isso gera para o mercado é uma marca, uma Unilever, que é uma marca global, por exemplo, pode construir uma campanha em inglês e, via o avatar, replicar em todos os mercados do mundo todo com custo zero. Literalmente dando escala tanto para as marcas, para as empresas, quanto para os criadores, que também. Eu sou um criador brasileiro, mas que tem um público espanhol, tem um público americano. Como é que eu ajudo, via AI, a escalar um criador em outras línguas? Então, eu crio um conteúdo na minha língua nativa e reproduzo isso, atingindo mais e mais pessoas. Então, hoje, tudo que o TikTok tem investido em como a gente consegue trazer cada vez mais soluções que tragam escala, que otimizem recursos, né, que reduzam custos e que façam com que, seja alguém da comunidade, um criador, seja uma marca, consigam falar com mais e mais e mais pessoas. Então, um dos principais pilares do nosso investimento daqui para frente, né, já é e vai continuar sendo a AI. Um segundo é o que a gente fala de community commerce. A gente vê que o comércio saiu de ser um comércio por transação para um comércio por comunidade. Então, a comunidade, de fato, influenciando o que está sendo consumido. Não sei quem viu, semana passada explodiu uma trend de pepino, e esgotou o pepino em supermercados do mundo todo. Pepino, uma trend que nasceu no TikTok de uma receita de como... Isso. Foi na Islândia, que começou e viralizou no mundo todo o pepino. Não tinha pepino na gôndola do PDV, porque virou uma trend no TikTok. Então, isso é o quê? É comunidade, é a gente dando voz para as pessoas e pessoas influenciando pessoas. É o boca a boca que muitos de nós estudamos na escola, reinventado numa escala surreal pela tecnologia. E aí, o futuro disso, a gente já lançou em alguns mercados, é o TikTok Shops, é a gente embarcar a solução de e-commerce dentro da plataforma, porque o comércio já está acontecendo, as pessoas já descobrem os produtos no TikTok e elas já compram através do TikTok. E a gente vai trazer o futuro, né, lançamos nos Estados Unidos, em UK, em alguns mercados da Ásia, o Shops embarcado para que em um clique a comunidade não só descubra, mas como ela possa comprar sem atrito, sem fricção, de uma maneira muito mais simples, tudo que está sendo desenvolvido. E, obviamente, cada vez mais via tecnologia, via inteligência artificial, a gente desenvolver soluções que enderecem necessidades específicas da nossa comunidade. Acho que eu já estourei meu tempo, mas é isso. Só queria dizer
que eu falei que ia falar da Zux, né? Outro dia eu estava num hotel, eu estava na Argentina não, era aqui em São Paulo, no Rio, semana passada, no Marriott, e aí eu fui entrar, e para eu ter Wi-Fi, tinha que dar meus dados para a Zux. Aí eu falei, vou ligar para o Rafa, porque eu gostaria de negociar, onde ele sabe que eu estou ou não. Fui na Redditor fazer uma cirurgia outro dia, aqui no Vila Nova Star, e aí, de novo, fui entrar na internet e estava lá, Zux. Eu falei, eu vou ligar para o Rafa, porque ele vai saber a cirurgia que eu estou fazendo, Fica o tranquila. tempo que eu fiquei internada, entendeu? Então A vamos gente é do bem, a negociar gente faz melhor as aí coisas os dados. certinhas. O Pedro que está ali no canto também vai saber. O Pedro tá Pedro, ali por também. favor, em sigilo médico, hein? Antes de passar para o Rafa, eu queria fazer 3 comentários. Primeiro, eu tenho a impressão que dá para a gente fazer um paralelo entre o TikTok e o LinkedIn. Por que eu estou fazendo esse paralelo? Eu entrevistei recentemente o CEO do LinkedIn no Brasil e ele disse o seguinte, que a maior resistência que ele tinha no início da operação dele era que as pessoas falavam, eu não tenho perfil no LinkedIn porque eu não estou procurando emprego. E ele disse, não, mas não é para quem está procurando emprego, é uma plataforma de relacionamento corporativo, mas também para você trocar ideias sobre novas tendências de administração, de gestão de empresas. Então, é interessante porque muitas vezes as pessoas olham de um jeito uma coisa que não é bem aquilo, e com o TikTok tem a impressão que é bem isso. E também não precisa, Aloysio, vocês não precisam estar no TikTok criando conteúdo. Gabriela, eu não tenho tempo de criar, eu não sei como criar, apesar de ser muito simples. Você pode, de fato, estar usando como fonte de inspiração, como fonte de aprendizado, como fonte de conhecimento. Nos Estados Unidos, o nosso feed, ele é um feed já voltado para matemática, ciências, engenharia, tecnologia. Então, a gente estimula cada vez mais a plataforma como fonte de informação, de pesquisa. Search, eu não falei de search, né? Vocês devem estar acompanhando, porque é uma grande revolução. O TikTok nos Estados Unidos já tem 40% do mercado. E já é fonte primária da geração mais nova. E a geração mais nova, eu não estou falando da geração de 13 a 15, eu estou falando da geração de 30, da geração de 25. Então, de novo, os que não estão, o mundo está andando e andando muito rápido. É bom a gente, como empresário, como CEO, como executivo, entender o que são as tecnologias e o impacto que elas trazem no nosso negócio, no nosso ecossistema e na nossa vida. Eu vou dar 2 exemplos da minha filha. Ela estava com uma dificuldade específica num tema de física, se não me engano, era alguma coisa relacionada à ótica. E daí ela foi até o TikTok e viu um vídeo de 5 minutos e tirou essa dúvida. Então, de fato, a questão do conhecimento está muito forte na plataforma. E também tem a questão da leitura, isso é um ponto super importante. A minha filha, ela leu bastante quando até uns 12 anos, aí teve a pandemia e depois ela passou pela puberdade e ela meio que abandonou a leitura. E ela recentemente voltou por conta do TikTok. Então, ela descobriu os livros da Colleen Hoover, como quase toda adolescente que passeia pela plataforma. Ainda bem que eu também descobri, sou total adolescente. É. Eu já li todos, a coleção inteira, tá? Quem me segue, eu inclusive comento eles todos. Sempre. Bom, como eu comecei a ler esses livros já faz algum tempo, é divertido porque eu consegui Conecta, né? conectar com ela, né? E agora está lendo um outro livro da Taylor Jenkins Reid, Maravilhoso. Os Sete Maridos de Sete Evelyn Maridos Hugo. de Evelyn, que E viralizou no TikTok também. Então, esse aí eu também já tinha lido, então foi interessante porque a gente consegue falar A língua, sobre temas. Uma pessoa da minha idade com uma pessoa da idade dela é uma coisa incrível. Quem proporcionou isso foi o TikTok. A gente vê isso, Aloysio, o tempo todo. Inclusive, a gente lançou um estudo agora que fala sobre gerações e como as gerações estão conectadas e que não é mais como marca. Você não deveria estar focado em dizer o meu produto, você como marca, é para mulheres de 35 a 45 anos. Você deveria falar, o meu produto é para pessoas que estão interessadas em determinado ponto. E aí, independente da idade delas, como é que você chega nelas? Porque é isso, eu e minhas filhas somos gerações diferentes, conectadas
na Colleen Hoover. Só que se a Colleen Hoover fosse targetear, provavelmente ela não ia me pegar, porque ela ia targetear só 16 a 24 anos. E eu hoje sou uma das maiores propagandistas de Colleen Hoover no mundo. Todos os eventos que eu faço, no mundo todo eu falo de Colleen Hoover. Então, assim, a lógica, o mundo está mudando. A cabeça nossa de não, o meu produto é para 18 a 24, não faz sentido. É sobre interesse. Quem se interessa por leitura nesse gênero? Independente da idade. Então, a minha conexão com as minhas filhas é muito nisso. E somos gerações diferentes. E aí, quando eu falo de comportamento, você falou da Malu, da sua filha, eu estava esse final de semana no Boa Vista com a minha caçula, e a gente estava conversando de cozinhar tal, e a minha caçula super cozinha, ela adora, e ela vê 100% das receitas, obviamente, no TikTok. E aí eu falei, ai filha, acho que eu vou contratar um professor de culinária para você aprender mais coisas, tal. Aí ela vira, estava na mesa com um monte de mulher, ela era a única criança, adolescente, né? Ela virou e falou assim, oi? Professor, mãe? Com horário marcado? Imagine, para que eu entro no TikTok, em 2 minutos eu aprendo a fazer? Quando eu falo de comportamento, gente, é isso. Como é que a gente está se capacitando para falar com as novas gerações? Porque a cabeça deles é muito diferente da nossa. É outro comportamento. Então, esse é o meu convite a todos vocês. Bom, tem 2 pontos importantes que eu acho que todo mundo tem que levar em consideração diante do depoimento da Gabi, que são os seguintes. Primeiro, a questão de mudar o parâmetro, não tem mais aquela coisa de a idade, e sim o interesse. Isso é algo que espalha entre as gerações, e talvez isso seja a grande mudança daqui para frente. E essa questão da comunidade, você ter a comunidade atuando em torno de um produto. O caso da Colleen Hoover ele é muito bom como exemplo, mas não somente os livros funcionam desse jeito, né? O pepino também funcionou e tem outras coisas que funcionam. E uma última palavra sobre Colleen Hoover, eu sei que é um tipo de autora que ganhou um público muito grande entre adolescentes femininas, mas eu sugiro todos os homens que estão aqui nessa sala lerem pelo menos um livro dela. Por quê? Porque ela é uma ótima autora para descrever emoções. E quando a gente ouve, ou quando a gente lê uma descrição bem feita de uma emoção, a gente se entende muito melhor. E esses livros eles têm essa capacidade e, afinal de contas, os homens também precisam se entender melhor, né? Então, essa coisa de que homem não chora, homem isso, homem aquilo, homem também tem que ler os livros da Colleen Hoover. Dá até, não precisa nem ler, quem não tiver tempo para ler, está no cinema. Então, o É Assim Que Acaba, que é o livro da Colleen, que viralizou no TikTok. Por conta da comunidade, ela escreveu o 2º livro, não é a Gabriela falando, abram lá o 2º livro, vocês vão ver que ela dedica ao TikTok, porque ela fala que não tinha uma sequência, ela escreveu por conta da comunidade, e fez tanto sucesso que virou filme, está nos cinemas, É Assim Que Acaba, quem quiser. Como a Aloysio está indicando e tem muitos homens aqui, podem ir ao cinema 2 horinhas, vocês vão conhecer um pouquinho mais da história. E, curiosamente, a sequência é assim que começa. É o contrário do que seria normal, né? Legado é a marca que deixamos no mundo. Uma impressão que não se apaga na história, que transcende o tempo e transforma o futuro. Legado vai além do sucesso financeiro. E para nós, é sobre cada cliente satisfeito, cada sorriso conquistado, e o bem-estar daqueles que trabalham conosco, das comunidades e da natureza que nos rodeia. Nosso trabalho começa muito antes do volante girar. Sabemos que todas as ações têm um impacto e trabalhamos para que o nosso seja de cuidado e consciência. Juntos, moldando um mundo que vai além de nós. Olá, eu me chamo Aline, inteligência artificial da Digitale, que atua em diversas frentes de inovação e tecnologia disruptiva. Por exemplo, atuamos fortemente com soluções para saúde, fintech, mobilidade e educação. Somos responsáveis pelo desenvolvimento de soluções disruptivas com automação cognitiva de processos de negócio, integrando consultoria estratégica, inteligência artificial, soluções mobile, softwares e muito mais. Rafa, vamos lá então, com você, 10 minutos.
Vamos embora. Vendo a Gabi falando aqui, né, e eu já vi como a gente brincou aqui no início, a gente já participou de diversas palestras em conjunto, e no início ela falou assim, quem tem TikTok aqui, eu mantinha a minha mão baixa, até que um dia eu tomei um esporro em Nova York, e eu baixei o TikTok. Eu acho que o TikTok está na nossa vida, igual o São Paulo está na vida de um carioca. Uma hora chega, meu irmão. Então, é mais fácil vocês baixarem logo, né, e testarem, porque realmente assim é surpreendente, como ela falou, não é uma rede social. Eu uso bastante, principalmente o meu filho, tem um filho de 13 anos que usa bastante. Mas, Luiz, eu vou contar um pouco de como eu me revolucionei e mudei a minha empresa para entrar nessa história de dados e AI, né? Eu acho que AI é muito mais agora por último. Mas, para quem não me conhece, antes de mais nada, obrigado pelo convite. Cadê a Cris? A Cris sumiu, né? A Cris deve estar por lá resolvendo algum pepino, alguma coisa. Mas obrigado aí pelo convite. De novo estar com a Gabi, um grande prazer. Marcelo também, um prazer aqui compartilhar esse palco aqui com vocês, né? Mas contando um pouquinho da minha história, né? Para quem não conhece, eu sou um empreendedor carioca, vocês devem ter percebido pelo sotaque. Comecei a minha empresa bem novinho, mas não vou contar a história triste, ela tem uma história de disrupção no caminho, mas comecei a minha empresa com 19 anos, quebrei minha empresa, depois montei uma outra, também acabou não dando certo, mas normalmente eu conto a história que começa a dar certo, né? Comecei a empresa em 2010 como uma plataforma de Wi-Fi para hotéis, né? Então, acho que a forma mais simples de explicar isso é quando vocês vão na maioria dos hotéis hoje do Brasil, Windsor, Hotel Fazano, Accor e por aí vai, Blue Tree, vocês vão se conectar no Wi-Fi. Somos nós por trás das grandes redes de hotéis do Brasil. Botou o número do apartamento, sobrenome, a partir de hoje vocês vão começar a lembrar da URLzinha lá em cima, escrita Zux, e o nosso foco até 2016 era a conectividade. Você vai nos hotéis, nosso foco era ajudar os hóspedes a se conectarem mais rápido e melhor na internet, né? E aí, quando eu tinha meus 30 anos, ali em 2016, eu brincava que eu tinha uma das empresas mais medíocres que alguém podia ter, porque era um mercado pequeno, uma empresa pequena e tudo medíocrezinho, linha média, né? E eu já tinha me ferrado tanto até aquele momento para construir aquilo, então em 2016 eu decidi pivotar o meu negócio. E aí eu passei algumas semanas ali no Vale do Silício, e comecei a ver todo mundo falando de dado. Foi bem naquela época que saiu uma matéria de Data is the New Oil, né? Então, dado é o novo petróleo, todo mundo falando daquilo. E eu comecei a perceber que o mundo estava indo numa direção, né? Igual hoje você vê AI e fala assim, cara, vou apontar para lá e vou para lá, né? E a famosa história, né? Você atira a flecha e sai correndo para construir o alvo, né? Então, atirei a flecha ali e decidi voltar para casa. Cheguei para o meu único sócio que eu tinha naquela época e cheguei para ele, cara, vamos pivotar o nosso negócio para um negócio de dados? Falei, porra, mas a gente tem uma empresa de gestão de Wi-Fi para hotel, como é que transforma uma empresa de gestão de Wi-Fi para hotel numa empresa de dados, né? Puta desafio, desculpa o palavrão, Luiz, eu vou me comportar. Um super desafio, um baita desafio, desafiador pra caramba. Eu desafio, porra, foda. Não é genuíno, é difícil, né? Mas eu vou me comportar que está gravando, né? Muito difícil. Outro dia eu fiz uma palestra, chegou a esposa de um sócio meu e falou assim, pô, pelo amor de Deus, você cresceu, tal, não fica pra falar palavrão. Eu falei, mas é muito difícil. Para quem viu o vídeo do intervalo do debate na TV Cultura, sabe o que é a pessoa sem freio, né? Sem freio, vai ser encadeirado. Mas vamos lá. E aí, em 2016, quando eu decidi pivotar a empresa, eu decidi pivotar a Zux numa empresa de dados, e a gente começou a usar o Wi-Fi como meio de capturar dados e entender comportamento de pessoas em locais físicos. Ou seja, em vez de usar aquela plataforma só para conexão de internet, todo mundo que se conecta no Wi-Fi, eu capto dados dessas pessoas e ajuda aquele estabelecimento, como ela falou, o hotel, a Redditor, e ajuda os meus clientes a entenderem melhor quem são os clientes deles com enriquecimento de dados, né? Então, muito além, a Gabi já viu algumas vezes a nossa plataforma funcionando, não pude mostrar lá ao vivo, quando a pessoa se conecta, eu capto o dado dela e enriqueço com outras plataformas, então sei idade, sexo, perfil, telefone, renda, pai, mãe, tio, primo, irmão, veículo, e monto tudo em tempo real sobre aquela pessoa e ajuda ali os clientes que a gente atende a entender. Então, estamos falando de todos os postos Shell, todos os postos de Ipiranga, Metrô do Rio, Metrô de São Paulo, Redditor, Burger King, McDonald's, cara, todos eles, né? Então, os maiores varejistas do Brasil passam, todos os grupos de shopping center sem exceção. E aí a gente teve o grande pulo do gato, que foi quando a gente começou a fechar com as operadoras de telecom, né? Então, hoje a gente atende 100% das operadoras de telecom do Brasil. Então, quando você vê um Wi-Fi público por ali,
passa por uma tecnologia nossa que, quando você se conecta, a gente capta aquele dado, enriquece aquele dado. E aí, em 2018, eu também, com aquela vontade de crescer, né, já tinha achado um novo mercado, sem ser um mercado hoteleiro, a nossa história estava dando certo. Foi aí que a gente decidiu fazer a primeira captação da nossa história. Fui morar nos Estados Unidos, fiquei 4 anos morando nos Estados Unidos, e dos Estados Unidos a gente conseguiu pegar essa tecnologia brasileira e expandimos isso aí para praticamente, esse vídeo aqui é antigo, a gente já está mais de 30 países hoje, atendendo clientes aí super emblemáticos, como todo o metrô de Barcelona, toda a área pública de Barcelona, a área pública de Madrid, todos os aeroportos de Portugal, os aeroportos da França, os aeroportos do México, os aeroportos e metrô de Nova York, os principais cassinos americanos. Então, essa história começou realmente a criar uma musculatura super bacana, né, e, obviamente, dando um super orgulho para a gente, né, só para vocês terem ideia, a gente hoje, só nessa primeira plataforma, a gente conecta aí quase 50 e poucas milhões de pessoas todos os meses. Mas eu morando nos Estados Unidos, um dos principais gatilhos que aconteceu comigo foi que eu percebi que todo mundo contratava a nossa plataforma porque ela era bacana, porque aquela empresa queria estar inserida no mundo dos dados. E teve um caso super emblemático, eu tive uma reunião com o pessoal da Disney, e eu percebi que eles estavam batendo pino com relação à utilização de dados. E eu aprendi que ninguém no mundo estava sabendo utilizar dado na sua totalidade. Todo mundo adora estar inserido nesse contexto, todo mundo adora estar inserido nesse meio, mas raras as empresas que conseguem transformar dados em resultados, em ações de verdade, né? E aí eu cheguei para os meus sócios, decidi fazer uma nova rodada. Eu nunca gostei de fazer rodada de investimento, mas eu precisava naquela época. E decidi criar um novo futuro para a minha empresa, que é, cara, como é que eu ajudo as empresas a acelerarem um processo de utilização de dados e deixar de ficar só nesse blá blá blá, nesses buzzwords, AI, dados, e transformar dados de verdade, né? Então, foi um baita desafio de novo, né, transformar a minha empresa, porque como é que uma empresa que sabia muito sobre o Wi-Fi, captura de dados no Wi-Fi, como é que agora eu consigo ajudar? Porque ele não só sabe usar o dado do Wi-Fi, ele não sabe usar o dado do Wi-Fi, ele não sabe usar o dado do CRM, ele não sabe o dado do PDV, ele não sabe usar o dado de absolutamente nada. Então a gente gastou uns 3 anos, de 2020 a 2023, criando, talvez hoje, podemos falar com convicção, que criamos a maior base de dados de pessoa física, voltei a morar no Brasil, a maior base de dados de pessoa física, pessoa jurídica e de veículos no Brasil, né? Só que, ao mesmo tempo que a gente ia criando essa maior base de dados, a gente falou assim, para que a gente vai criar uma base de dados se o nosso cliente não sabe usar dado? A gente começou a botar squads, times dentro de clientes grandes, como a Alus, que é o Grupo BR Malls e Aliança Sonai, começamos a colocar numa HDI Seguros, começamos a colocar dentro de Santander, muito mais do que prestar uma consultoria para entender quais são as dores que eles querem resolver com dado, porque dado ele é apenas o meio, dado não é o fim. A dor do cliente, que é a nossa matéria-prima, a dor do cliente que a gente precisa entender para produtificar e entregar um valor ali real para dentro do nosso cliente. Então a gente foi criando essa plataforma de dados, entendendo as dores que os nossos clientes tinham, para quando a plataforma ficar pronta, a gente começar de fato a resolver os problemas reais que aquelas empresas tinham, né? E lançamos a plataforma, um sucesso gigantesco, crescimento aí mais de, graças a Deus, de 100 e poucos % ano contra ano nesse nosso produto, né, que hoje virou o principal produto, também integrado com Wi-Fi, né, são 2 produtos diferentes, mas eles se complementam bastante. E a gente começou a entregar, de fato, muito valor, mas sem deixar com que os CEOs e os C-levels ficassem nesses buzzwords, né, porque é engraçado, você vai nas NRFs, nos eventos globais, todo mundo é especialista em AI. Hoje em dia, todo mundo fala de AI como se fosse, é brabo, entendeu? Mas então você senta e todo mundo, desculpa, Cris, todo mundo fica realmente professor de Deus com relação a AI, né? E a gente fala assim, cara, de novo, você tem que resolver seu problema. Se vai usar AI, se vai usar uma enxada, o que for melhor e para você, não precisa não necessariamente usar AI. E aí a gente começou a ganhar clientes super emblemáticos, como todos os principais bancos do Brasil, como os principais cases. Eu vou citar um case que está acontecendo nessa semana, que é o Rock in Rio, né? Rock in Rio é um dos bons e grandes parceiros, não digo que é o maior cliente da Zux, hoje a Zux atende 1.600 clientes, como nesses países todos que eu falei. Mas em 2021, o Rodolfo Medina, num papo comigo, ele falou, cara, Rafa, eu quero estar nessa história de dados com vocês, eu não tenho a menor ideia do que eu faço com os dados, eu tenho uma base de dados de eventos gigantescas, mas eu não sei o que eu faço. Eu falei, eu também não, mas eu vou te ajudar, né? E a gente começou a trabalhar junto. Ele pegou a base toda de clientes deles
enriqueceram com a gente, bases legadas, integramos todas a etiqueteira do Rock in Rio com a nossa base de dados. Então, hoje, quando uma pessoa compra um ingresso do Rock in Rio, bota o CPF ali, a gente enriquece, assim como o Santander, agora como o Itaú, agora como o Safra, agora como Redditor e as grandes empresas, né? Não precisa mais do Wi-Fi, na hora da interação com essa empresa, enriquece o dado. Então, falando um case do Rock in Rio, a pessoa enriquece o dado, aquele dado vem para a nossa base de dados, não tem nem Wi-Fi rodando dentro do Rock in Rio, e a gente começa a saber exatamente quem são os clientes deles ali em tempo real. Então, eu consigo saber quem é a Gabriela Comazeto, idade, sexo, perfil, filhos, renda, negativação, parará, parará. Consigo montar a vida dela toda. Gabi, você está dando TikTok, nem olha para mim com cara de braba. Né? Então, assim, cara de assustada, né? Estou assustada. TikTok sabe 10 vezes mais que eu. Mas e as internações dela também? É, o amigo teu dado é perigoso. Mas as interações dela você também consegue ver? Não, as interações mais ou menos. Ela sabe muito mais de eu do que dela. Mas, enfim. E a gente consegue, então, enriquecer toda essa base de dados e a gente ajuda o Rock in Rio em multi-estratégias. Primeira estratégia, o Itaú. O Itaú gasta lá algumas dezenas de milhões de reais pagando para poder estar dentro lá com as rodas gigantes e tudo mais. Só que até 2019, o Itaú não sabia quem eram os clientes. Agora ele sabe quem são os clientes. Eles sabem quem está negativado, sabem quem tem um patrimônio acima de 5 milhões de reais, e eles começam a trabalhar com a monetização dessas informações. Quando a pessoa vai lá no stand do TikTok e bota o CPF para poder fazer ativação, antigamente isso não era nada. Agora, quando a pessoa bota o CPF para poder fazer ativação, a gente sabe exatamente quem é a pessoa que frequentou aquele local. Usamos uma aplicação que nós fizemos para a Fórmula 1, que também é cliente nosso, também para o Rock in Rio, porque uma das maiores dores de etiqueteiras são os cambistas. Então, hoje um cambista, quando vai tentar comprar 20 ingressos, 10 ingressos, a gente consegue verificar. Primeiro, se ele está vivo, porque na Fórmula 1 um monte de morto tenta comprar ingresso. Então, o cara é cambista ali, cara, pô, como é que uma pessoa daquela faixa de renda, daquele tipo de comportamento, quer comprar 10 ingressos de 5 mil reais, né? Então, a gente começa a fazer esse tipo de bloqueio. Né? Então, a gente começou a criar dezenas de estratégias, tanto é que eles criaram dentro do Rock in Rio chamado Rock and Data, que é uma área de monetização de dados do Rock in Rio, que ajuda em várias estratégias diferentes ali. Então, desde um Rock in Rio da vida, desde um grupo de Santander, que na hora, quando a pessoa vai fazer uma cotação de seguro, coloca o CEP ali para cotar o seguro, a Zuxcar capta esse dado, enriquece esse dado, e principalmente nós viramos a primeira empresa que temos integração com todas as operadoras de telecom. Então eu consigo saber se a Gabi, na hora que ela está fazendo a cotação do carro dela, ela de fato mora no endereço que ela está informando. Porque como é que a cotação de carro é engraçado do Brasil? Para fraude é foda, né? É brabo. A pessoa primeiro bota o CEP dela e vê se está caro. Se está caro, ela vai tentar botar no da mãe dela. Se está caro no da mãe, ela vai tentando botar na avó. Ela vai entendendo qual é o CEP que é mais barato para poder botar o carro dela. Só que a operadora de telecom sabe onde você dorme. E a operadora de telecom me dá um score. Fala assim, nesse endereço, de 0 a 10, 8.2. Nesse 2.3 e 1.4. E aí eu consigo falar, não, ela está tentando fraudar. Então vai aumentando até mais o seguro dela. Porque o perfil dessa pessoa é um perfil diferente. Então é isso como a gente acaba utilizando dados na prática. Então no final do dia a gente aprendeu que a gente tem que entender a dor do nosso cliente para depois sim aplicar dados, aplicar AI. Então o nosso foco é muito maior na dor do que no dado em si. O dado é só um pouco da receita que a gente utiliza ali, né, da matéria-prima que a gente utiliza para resolver algum tipo de dor. E no final de tudo a gente acabou entregando dados, metodologia para aplicação desses dados e plataforma e time para poder ajudar os nossos clientes aí nos diferentes desafios que eles têm. Muito bem. Dois comentários aqui, Rafa. Primeiro, eu acho que é interessante ver que como você mudou a sua empresa através da falta de conformismo. Porque você estava falando, a empresa que tinha... empresa medíocre, com isso, medíocre. Bom, eu acho difícil um cara desse ser medíocre, mas tudo bem, a gente vai aceitar a narrativa. Mas esse inconformismo é importantíssimo para levar ao crescimento e também à inovação. Mas tem um ponto importante aqui que é justamente, você percebeu que se você não ensinasse os seus clientes a como entrar na jornada dos dados, você não iria levar esses clientes a lugar nenhum. É importante porque algumas ferramentas disruptivas,
elas não são compreendidas logo no seu início. É meio aquela coisa do tipo a solução em busca de um problema, né? Só que você tem a possibilidade de, compreendendo melhor, encontrar várias aplicações. O problema é que, como a gente está muito focado no presente, nós não conseguimos justamente enxergar o futuro e como é que essa solução pode ser aplicada. O caso dos dados é impressionante, porque foi num momento que todo mundo falava de dado, mas ninguém sabia exatamente como chegar até ele e como aplicá-lo também, não é isso? É isso até hoje, né? Então a gente estava lá semana passada com alguns CEOs que a gente tem tido a oportunidade, eles até hoje têm muita dificuldade, né? Então a gente gosta de desmistificar um pouco esse processo e a gente também fala que é um processo cultural, muito mais do que um processo de resolver a dor, é um processo cultural que tem que envolver a alta liderança, exemplo, até na própria Zux mesmo, né? Claro que eu tenho tecnologias de dados e AI para entregar para cliente, mas eu obriguei a todas as áreas da empresa, né? E de fato, nesse caso eu não faço uma liderança jamais por top-down, mas eu falei, olha, vocês têm que, todas as áreas da empresa, resolver alguma dor da área com AI. Com AI, né? E de novo, isso vai até o contra que eu falei, mas às vezes é melhor a enxada. Não, mas não é necessariamente para eles resolverem essa dor. Porque isso vai provocá-los a tocarem no AI. Vai provocá-los a eles entenderem o que é. Pode ser que aquela dor eles não vão resolver, mas é como se fosse um dever de casa, como se fosse um exercício. Tem um monte de coisa, exemplo, eu tenho 2 filhinhas que eu boto para dormir, tento colocar para dormir, sempre quando estou em casa, né? E eu deito ali com elas, entro no chat GPT, no DALL-E, né? E fico brincando com elas. E mesmo, né? Ontem à noite, eu vou te mostrar aqui, eu fiquei brincando com elas de fazer desenho no AI, né? E eu fico brincando de fazer desenho no AI de sereia, tá vendo aqui? Tem um monte de sereia, tá vendo? Eu fico brincando assim, como é que você quer fazer o desenho de hoje? Minha filha fala assim, é uma sereia de cabelo rosa, de não sei o quê, que está passando um avião escrito Olivia voando. Porra, você manda o negócio escrever, o negócio escreve e sai um avião bonitinho voando. Por que meu marketing não pode usar isso para poder criar os conteúdos? Você imagina agora o que o algoritmo do ChatGPT está imaginando que é a vida do Rafael, né? Ele está achando que sou uma drag queen, né? Depois, né? Bom, é interessante isso porque tem um amigo que ele resolveu usar o ChatGPT para colocar qualquer opinião mais séria no grupo de WhatsApp. Então é meio complicado, porque o ChatGPT é uma espécie de Rolando Lero eletrônico, né? Então ele dá umas opiniões assim que vão do nada ao lugar nenhum e achando que está abafando. Até que eu falei, meu filho, é melhor você escrever você mesmo, porque fica aquela coisa Rolando Lero de ser. É um gerador de lero-lero, né? É verdade. Bom, vamos agora para o Marcelo Esteves, da Exa. Vamos lá, Marcelo, 10. Olá, bom dia, tudo bem? Primeiramente, queria agradecer aqui o convite, né? Para mim é super bacana estar aqui dividindo o palco aqui hoje, né? Vim aqui também representando o Alberto Leite, né? Que inicialmente estava aqui no invite, né? Antes de eu começar a apresentação, queria fazer eu estava, na hora que o Rafa estava falando aqui, né? Da velocidade onde todo mundo virou especialista em AI, né? Eu lembrei de um meme, né, que viralizou, falando, putz, qual que é a maior velocidade do universo, né? Aí colocaram lá, será que é o guepardo, né, ou é a velocidade com que as pessoas viraram, né, especialistas em AI? E é exatamente isso, né? Hoje a gente vê esse movimento ali, então, principalmente para mim, que vou me apresentar aqui, sou uma pessoa de tecnologia, né, que é uma lágrima ali toda vez que a gente vê a empatia sobre esse tema, né? Então, eu sou o Marcelo Esteves, né? Estou atualmente ali como CTO de algumas das empresas do grupo FS, né? Hoje eu vou dar mais ênfase aqui na ESA, né? Basicamente construí minha carreira ali anteriormente à ESA no mercado financeiro, né? Falando um pouquinho da ESA, né? Enfim, até todo mundo, vocês vão ver que às vezes falam ESA, mas é ESA, tá? Ela é uma empresa que é com um olhar muito forte em ecossistema de proteção digital, né? Depois eu vou dar uma pincelada em outras empresas do grupo, né? Mas a ESA olha mais na visão do consumidor final, né? Quando a gente olha de ou B2C ou B2B2C, né? Então, tudo que envolve, né, proteção digital, não sei se vocês viram o vídeo ali de GoSafe, né? Justamente como é que a gente pode trazer a tranquilidade, né, para a vida das pessoas em todos os momentos, né?
que permeiam ali a proteção, a necessidade de interação social, enfim, né? Deixa eu também fazer alguma pergunta aqui. Segurança, né? Assim, independentemente das empresas aqui dos presentes, né? Assim, em que momento na vida de vocês segurança já foi um tema prioritário, um tema importante? Em geral, a gente percebe que segurança é aquele tema que todo mundo, em geral, fala que é importante, né? Todo mundo coloca ali. Às vezes a gente não reflete o quanto que isso está presente nas nossas vidas. Deixa eu aproveitar e fazer outra pergunta aqui. Claro, claro. Vocês sabem que o ponto mais vulnerável da casa da gente é a impressora. A impressora, ela pode... qualquer hacker pode entrar no teu sistema através da impressora. Quem de vocês tem password para a impressora aqui? Está vendo só? Menos de 10 pessoas. É isso aí. E aí, quando a gente fala de segurança, às vezes tem o contexto corporativo, né, mas tem muito também o contexto da pessoa física, né? A gente costuma fazer uma brincadeira, né, que o conceito de segurança ele sempre existiu, né, antes até do mundo digital, né? Se a gente olhar os primórdios ali da humanidade, né, a questão de olhar de proteção, olhar de segurança, ele sempre existiu, né? Começou lá dos primórdios, deixa eu subir um murinho, né, aqui em volta, né, para trazer algum nível de proteção, né, enfim. E aí, trazendo a analogia aqui para o mundo digital, né, enfim, como é que a gente protege tudo aquilo que é invisível, né? E a gente costuma dizer que, quando a gente fala de segurança, existem, e aí o nosso foco de atuação na ESA em 3 momentos, né? O momento que a gente considera que é antes, né, antes de um incidente ou de um evento ali, efetivamente que eu precise de uma ação específica ali, o durante e o pós, né? E aí, tangibilizando um pouquinho, né, quando a gente fala de antes, é tudo que eu posso fazer para ter uma proteção ali, né, prévia, né? Principalmente quando a gente fala de hoje, né, todo mundo aqui, no mínimo, está com um vetor aqui, né, falou da impressora, mas a gente anda todos os dias com vetores de potenciais ataques, fraudes com a gente no nosso dia a dia, né, que são celulares, smartwatches e outros equipamentos ali, né. Então, esse antes, né, como é que a gente coloca proteções ali que efetivamente ajudem na proteção dos dados através de soluções ali de VPN, antivírus, identificação de atividades anômalas ali no celular, desde a questão de seguros, né? Enfim, então tem todo o pré, né? Tem o durante, né? A gente não quer que aconteça, mas a gente sabe, né? Que, assim, e aí tem cases no mundo inteiro, mas falando especificamente do Brasil, né? A gente tem cerca de milhares e milhares de incidentes de roubo de celular, de vazamento de informações por dia, né? Então, sabendo que esses incidentes irão ocorrer, a ESA também ajuda nesses momentos onde acontece o incidente, né? Falando de algumas soluções ali, soluções focadas em bloquear o device imediatamente durante o roubo, né? Soluções ali que você consiga ativar ali seguros específicos ali que você pode ter, né, durante um evento, e o pós também, né? Enfim, que é eventualmente um apoio psicológico que você precise ali, né, que você pode dar um suporte para uma pessoa que normalmente está no momento fragilizada ali, né, eventualmente sofreu um roubo, um assalto, levaram um celular ali, eventualmente fala, poxa, o que eu faço nesse momento, né? Então tem lá, desde um botão de pânico, né, que já é programado ali para fazer algumas atividades ali que a pessoa não vai pensar no momento, né, que ela sofreu ali um incidente ali. E no pós também, como eu comentei, essa questão de suporte ali, né? O bom de vir falar aqui no evento de inovação, né, tanto inovação em tecnologia, que eu concordo, né? A gente falou muito que não necessariamente inovação é ciência de foguete ali, né? Às vezes, sempre quando a gente fala de inovação, a gente sempre mentaliza sempre aquela questão mais disruptiva da inovação e tudo mais, né? Enfim. Mas não necessariamente, né? Até vou dar alguns exemplos aqui internos ali, enfim, que eu acho que é importante, né? E assim como o Rafa, a gente tem a mesma mentalidade de que a gente não consegue ter um olhar de inovação da porta para fora se a gente não tiver um olhar de inovação da porta para dentro, né? Porque não é só uma questão
de como a gente se expõe para o mercado de ser uma empresa inovadora, né? Mas, de fato, como a gente se posiciona no dia a dia, né? E essa questão, de fato, das pessoas terem familiaridade com a tecnologia, né? Não terem receio, né? De ter lá uma AI, de saber como funciona, isso é bem interessante, né? Então, quando a gente olha aspectos de inovação, e aqui dando um zoom especificamente em AI, aqui, né? A gente também tem frentes ali que é da porta para dentro, né? Então, em geral, sejam através de soluções ali que a pessoa de fato olha ali como ela pode melhorar uma atividade operacional dela, desde o financeiro, o jurídico, né, enfim, até a questão de revisão de conteúdo, tem bastante aplicabilidade funcionando super bem hoje em dia, né, enfim, e até da porta para fora, né? Então, cada vez mais a gente vê ali, infelizmente, né, cenários onde a tecnologia não só é usada para o bem, né? Então, cada vez mais situações ali que a gente já antigamente parecia situações de filme ali, né? Mas hoje, como o Rafa bem comentou aqui, tem já muita produção de conteúdo na mão de cada um, né? Hoje, se eu quiser rapidamente gerar aqui uma gravação aqui, falando uma meia dúzia de palavras com a voz do Aloysio aqui, eu faço, né? Enfim, aí eu ligo para alguém, me faço passar por ele ali, né? Então, como que a gente desenha também proteções, né, em relação a essas novas fraudes, ou esses novos usos maléficos ali da tecnologia, né? E também dando exemplo de inovações não necessariamente disruptivas na ótica de tecnologia, né? Mas às vezes disruptiva na ótica de negócio, né? Às vezes não é só, às vezes o básico bem feito funciona, né? Que a gente também lançou já há algum tempo uma solução que é uma solução de proteção, né, transacional, né, ali é que a gente chama de proteção PIX, né, cujo foco é uma solução multibanco, né? Então a gente vê normalmente as instituições financeiras ali lançando seu próprio seguro, né, para proteger a sua própria conta, e a gente fez um produto que protege o celular, o device, né, que é o nosso foco, né? A gente sempre está focado em como a gente resolve a dor do cliente, no caso, né, do consumidor final ali, com proteções que façam sentido ali para a vida dele, né? Então, acho que é um pouco dessa visão aqui da ESA fazendo a apresentação. Tá? Obrigado, gente. Obrigado, Marcelo. Esse ponto, eu acho que você falou duas coisas que me chamaram a atenção. A primeira, a inovação da porta para dentro, porque isso aí muitas vezes cai na categoria casa de ferreiro, espeto de pau, né? Nós temos um discurso muito forte quando falamos de inovação, mas dentro da nossa operação é difícil manter esse aspecto inovativo, né? Eu falo por mim mesmo, assim, a gente trabalha com comunicação na era digital, mas várias vezes eu me pego, por exemplo, fazendo coisas assim do tipo escrevendo à mão, né? Assim, tem coisas que a gente tem que ir trabalhando aos poucos para não cair naquela esparrela, né? Dentro desse aspecto, qual foi o principal desafio que vocês encontraram dentro do grupo? Vamos lá. Acho que vou citar dois aqui, né? Assim, a gente chama dentro de casa de letramento, né? Assim, essas iniciativas, né? Então, como que a gente porque não só apesar de nosso time de tecnologia, meu time de tecnologia ser mais de 50% das pessoas da empresa, ali, né? Enfim, a gente não só de tecnologia vive, né? Então tem várias áreas às vezes mais familiarizadas com ativos tecnológicos e outras áreas menos familiarizadas, né? Então como que a gente nivela e tira esse receio, né? Então um começo ali que a gente achou importante, né, é o que a gente chama de letramentos, né? Então a gente focou ali, basicamente, no começo, em dois grandes letramentos, hoje existem outros ali, né, que é o letramento em inteligência artificial, né, que a gente provocou ali, assim como o Rafa comentou, né, enfim, essa questão de tirar os receios, né, de, poxa, a gente coloca ali governança, a gente oferece mecanismos seguros ali para a pessoa fazer uso, coloca ambientes de sandbox ali, e ensina, né, que a gente chama essas iniciativas de letramento. Tanto em AI, tanto em segurança, né? Somos uma empresa de segurança, então é importante que todas as empresas, todas as pessoas, não importa a área ou o papel que ela desempenhe na organização, né, que ela saiba a importância da proteção, até porque a gente sabe
que o elo mais fraco ainda da cadeia, né, quando a gente fala de segurança, ainda é o indivíduo, né, porque muitas vezes você sobe o muro ali, né, assim, você coloca uma série de proteções organizacionais, só que a tua porta tem uma chave, alguém tem essa chave que abre a porta, né, então também é o indivíduo ali, né, então como é que a gente trabalha esse letramento, né? Então acho que esse foi um dos desafios, e o outro, né, que acho que eu falei de dois, então um foi o letramento, e eu acho que o outro desafio, né, é como que a gente coloca, né, essas iniciativas e esse pensamento tanto de inovação, tanto de IA, no dia a dia das pessoas, né, de falar, poxa, muitas vezes as pessoas ali têm os seus planejamentos, têm a sua rotina ali, fala, poxa, estou tão atribulado aqui, né? Poxa, como é que isso vai caber? Então, acho que é outro desafio a gente colocar, desde a cultura da empresa, a importância que isso faz parte da nossa cultura, né? Pensar no dia a dia como sair da mediocridade, né? Usando o termo aqui, né? Como que a gente sai ali para um outro patamar, faz parte dessa nossa reflexão diária, né? De como a gente está pensando em fazer diferente, e não é simplesmente algo novo ou um job apartado, né? Então acho que foram esses dois principais desafios que a gente enfrentou. Bom, a outra coisa que me chamou a atenção foi essa questão do seguro Pix, porque vamos lá, vocês têm ideia de quando foi criada a primeira pólice de seguro? 1583, ou seja, é uma das coisas mais antigas que a gente tem em uso na sociedade. Só que vocês conseguiram simplesmente mudar um pouco a abordagem. Toda vez que a gente muda um pouco, muitas vezes se cria uma inovação sem precedentes. Então, todo banco tinha a pólice contra um PIX indevido. Vocês mudaram a ordem das coisas e colocaram o celular no centro da pólice. Isso muda tudo, porque, afinal de contas, todo mundo tem conta em mais de um dos bancos. Então, tinha que fazer vários seguros, e aqui no caso você só faz um, né? É isso. Como é que surgiu essa ideia? É isso. Ela surgiu justamente no que a gente comentou aqui em alguns momentos, né, em todas as falas aqui, que é esse olhar focado no cliente, né? Porque se a gente olha individualmente cada instituição, obviamente ela vai fazer sentido dentro da sua cadeia de valor, eventualmente você esticar um pedaço da sua cadeia e oferecer um produto adicional que complemente, né, o seu segmento, né? Quando a gente parou e olhou e falou, tá bom, mas se a gente está falando de proteção digital, né, daquilo que importa na vida do cliente, poxa, hoje é muito comum, né, saiu pesquisas aqui recentes, né, que o brasileiro, na média, tem muito mais que uma conta. E aí, por diversos motivos que não cabe aqui explorar, às vezes é por uma questão de carência de crédito, quer dizer, ele vai procurar em diversas instituições financeiras, tem N motivos, né? Enfim. Mas a grande realidade é que grande parte dos brasileiros tem mais de uma conta, né? Então, poxa, tomando como premissa de que isso é verdade e pensando que o nosso objetivo é proteger o cliente, né? O que a gente pode oferecer, né? Então, a gente falou, vamos proteger o aparelho, né, o celular ou o indivíduo, né? E aí começa uma série de iniciativas, né? Então, Proteção Pix nasceu disso, né? Mas sempre focado na necessidade, de fato, ali, né, de uma dor latente que a gente via, né? E muitas vezes o que acontecia? A gente escutando ali os clientes, a gente percebia que ele escolhia, quando fechava um seguro, ele fechava de uma das contas, a que ele usava mais ali e corria o risco da outra. Então a gente falou, poxa, queremos resolver esse problema, né, fazendo uso, olhando ali, de fato, o aparelho. Tá? Então, foi muito nessa dinâmica que surgiu. Sim, nós simplificamos. Sim, nós facilitamos. Sim, nós solucionamos, porque somos feitos de conhecimento e diariamente movidos para fazer melhor. Sabemos que desafios são sempre únicos. Então, soluções nunca serão iguais. Para alguns, solucionar é desafio. Para outros, solucionar é negócio. Para nós, solucionar é razão de ser. Simpress. Sim, simplesmente solucionamos. Vai sem pressa. Ou com pressa mesmo. Mas vai seguro, vai em frente. Vai curtir, com a galera, com a família. Ou sozinho, por que não, né? Mas vai, sempre vai.
Foque no seu caminho, que a ESA garante sua segurança. ESA, Go Safe. O volume de dados hoje é gigantesco. E já reparou que todo mundo fala de dados e AI? Mas a maioria tem imensa dificuldade de tangibilizar isso em entregas reais e fáceis. Não se preocupe, isso é em todo mundo. Provavelmente você não sabe, mas estamos por trás de mais de 1.600 empresas em 30 países. A maior variedade e qualidade de dados, pessoa física e jurídica do Brasil e diversos módulos inteligentes e muito fáceis de usar. Para acelerar sua jornada e transformar dados em decisões de negócios. Agora você já sabe. Zoox, Insight to Act. Bom, vamos abrir o nosso debate então. Vou começar chamando o Alisson Santos aqui, está aqui na frente, e a gente vai precisar de um microfone também para isso. E antes do microfone chegar, eu gostaria de convidar todos, depois quando a gente tiver o nosso almoço, a dar uma olhada no totem que talvez vocês não tenham visto ali, mas é um totem desenvolvido pela Digital, a empresa do Alisson, que tem reconhecimento facial. Todos vão se surpreender com a brincadeira que tem lá. Vamos lá, Alisson. Bom dia a todos, é uma alegria estar aqui. Toda vez que estou com a Luísa e com a Cris, me sinto em casa, ambiente familiar, de amigos. É sempre uma delícia estar aqui. E ouvindo todos vocês falando, parabéns, histórias de sucesso. A gente sabe que hoje tem uma série de pontos, como o Rafa colocou, né? Soluções soltas na ponta, né? À disposição da tomada de decisão para o que vai utilizar, mas no final do dia é uma sopa de letras, uma série de ferramentas, e o que a gente vê no dia a dia como consultoria, né? Oriunda da IBM, são as novidades em cima da mesa e um gestor tentando tomar decisão, e dentro da casa dele tem que convencer alguém de que aquilo ali é bom no final do dia e não conflita com o old school. Quem está nascendo agora tem uma vantagem, porque já nasce digital, já nasce com IA, né? Então, só fazendo um ponto aqui, ter um parceiro de consultoria nessa transformação digital, e aí eu cito Accenture, IBM ou Digitali, eu acho que é fundamental isso, essa troca, né? Senão, no final do dia, fica ali o time tomando decisão de alguma coisa que você pode pensar de um outro segmento, né? Trazer uma experiência de financial services para dentro de logística ou de saúde para dentro de varejo e economizar teu tempo ali no final do dia. Então, ter um parceiro é importante. Mas eu queria aproveitar o tempo aqui que foi cedido para fazer uma pergunta, um pouco de contexto de empreendedorismo para o Rafa. O Rafa, esse ponto de intersecção aí de mudança que você teve, me fala a importância que foi de sócios nesse contexto, tá? A importância que foi, talvez, de investimento ou de orientação, como fazer isso, essa transformação, quem envolveu, como foi, ou partiu, voo solo, você mudou, ou foi o Vale do Silício que de repente veio a ideia, e quando a gente vai para lá realmente, eu estou lá 3 vezes por ano, você volta cheio de ideia, mas ideia é uma coisa, operar é outra, né? E nadar sozinho na piscina é diferente. Conta um pouquinho disso para a gente, que esse tema é uma delícia. Tá bom, vamos lá. É um super desafio mesmo, assim, né? Eu acho que toda vez quando eu decidi e pivotei minha empresa ali, algumas vezes ao longo do processo até a gente chegar até aqui, né? Acho que um dos lemas que me conduz é o que nos trouxe até aqui, não necessariamente é o que vai nos levar até o futuro, né? A Kodak era a maior dos seus mercados, BlackBerry era BlackBerry, né? E o iPhone, Nokia, essas empresas todas, eles eram os líderes, eles eram os suprassumos, eles são os caras hoje, né? Eles eram os caras. Agora você não ouve mais falar, né? Então, uma das coisas que eu falo muito para o meu time é: andem, né? Vão nos clientes, ouçam o que eles estão falando, ouve o que o mercado está falando, né? Tive a oportunidade de fazer outro dia uma palestra, né? E eu me lembrei do Churchill quando decidiu
entrar na Segunda Guerra Mundial, não sei se todos aqui viram o filme, ele simplesmente decidiu pegar o metrô, né, para poder saber o que o mercado está falando, o que as pessoas estão falando. Eu quero ouvir, não quero ouvir só as pessoas que chegam com as informações, porque às vezes nós, CEOs, nós líderes de empresa, né, principalmente alguns empreendedores, têm uma posição extremamente solitária, né? O cara está ali sozinho, embora todo mundo ache que ele tem um time, e na verdade ele é munido só pelo time dele, né? E eu tenho um perfil muito de visitar cliente, estar dentro do cliente e tudo mais, né? E quando eu percebi naturalmente que o meu negócio estava indo para um lado que eu não acreditava mais, e os meus clientes estavam com outra dor, eu falei, cara, deixa eu pivotar essa história. E é claro que, de novo, eu só consigo evoluir, eu só consigo crescer para aquilo que eu de fato acredito. Eu cheguei para os meus sócios e falei, cara, vamos nessa direção, né? Tamo junto, cara, tamo junto aqui e vamos lá. Mas o que você vai construir? Eu falei, cara, não sei direito, mas eu sei que é naquela direção. Sei que a gente vai para norte e vamos construir o caminho ali para norte juntos, né? Para o norte juntos. E a gente foi naquele tempo achando ali os capabilities, por isso que eu brinco com o ditado, né? Vamos atirar a flecha, depois a gente constrói o alvo, né? Então, foi um processo construído justamente com a minha intuição, isso é um ponto importante. Eu acho que o empreendedor ele tem que respeitar a intuição dele. Eu acho que o foco é importante, o hiperfoco é ruim, a falta de foco é ruim, né? Eu, na minha história do Wi-Fi, eu era hiperfocado. Hiperfocado você para de enxergar um pouco ali para o lado. Então, a gente botou aquele norte e fomos trabalhando, mas, como eu falei, a gente foi nessa nova empresa, fomos colocando squads dentro das empresas para os clientes me ensinarem quais as dores que eles tinham, porque no final do dia, eu falo isso muito para um monte de empreendedor que vem conversar comigo, não seja apaixonado pela sua solução. Todo mundo é apaixonado, todo mundo adora inovação, tecnologia, inteligência artificial. Desculpa, foda-se a tua solução, deixa ela ali. Foca na dor do cliente, cara. Como você vai resolver aquela dor do cliente, né? E ouve o teu cliente, ouve ele ativamente. Então, cara, se eu posso falar e dar um conselho, caminhe, ande, esteja perto do seu cliente, ouça seu cliente, né? Seu time, lógico que ele é importante, mas quem manda, quem paga o meu salário, quem faz o nosso valuation ser alto, são os nossos clientes. André Barros, E-Comics, vamos lá. Ainda não, bom dia. Ligou? Alô? Ligou? Tá certo? Bom dia. Bom, eu represento também aqui uma empresa de tecnologia. A gente desenvolve software para gestão de comércio exterior. No final do dia, o que a gente faz é transformar os departamentos de comércio exterior dos nossos clientes. A gente ajuda os clientes a realizar uma transformação digital. E como a maioria das empresas que estão aqui, representadas por vocês, a gente tem ali um núcleo de engenheiros, de técnicos, e que está digerindo ali muito facilmente, por serem técnicos, especialistas em tecnologia, a inteligência artificial. Não são professores de Deus, estão num caminho de aprendizado. O fato é que a gente ganhou agora recentemente um prêmio de inteligência artificial pela Oracle, nos parceiros da América Latina aqui. Então, destaca a gente num cenário dos nossos principais competidores. Mas quando eu olho da porta para dentro da companhia, e eu queria voltar no tema, a casa de Ferreiro Espeto tem que ser de ferro e não de pau, eu queria entender do Rafa, se você já teve nessa experiência de forçar as pessoas a usarem para resolver qualquer problema, se você já teve algum resultado prático e que tenha mexido, eventualmente, no resultado da companhia. E queria saber muito da Gabriela, como você, no âmbito do TikTok, né, uma multinacional de tecnologia, como vocês fazem essa jornada, não tirando o núcleo duro ali de tecnologia, mas para as outras áreas da companhia. Como vocês fazem isso, a exemplos que o Rafa falou. Ladies first. Eu acho que... Alô, estão me escutando, né? No caso do TikTok, a gente tem um empoderamento local muito grande. Então, é uma empresa global, é uma empresa que tem mais de 100 mil funcionários, gigantesca, que opera em milhares e milhares de mercados. E a empresa entende que quem tem o conhecimento local são os times locais. Então, a gente tem um empoderamento muito grande para desenvolver de cultura a produtos, desenvolver soluções customizadas de engenharia, enfim, sempre com o olhar que o Rafa falou,
qual é o desafio de negócio do mercado, do cliente? Como é que a gente pode se conectar e entregar endereçando algo que é relevante para ele? Então, a gente tem muito empoderamento local para transformar, criar, construir em cada um dos mercados que a gente opera. Isso ajuda muito a gente a poder fazer o que é importante aqui. Então, acho que essa é uma característica engraçada, porque quando a gente fala da ByteDance, da empresa, do TikTok, muita gente fala, deve ser super... Não, a gente tem uma flexibilidade gigantesca para construir o que a gente quiser. E isso tem acontecido. Então, hoje, um grande diferencial da empresa é o quanto a gente tem levado inovação, independente do desafio de negócio de um parceiro, de um cliente. A gente senta, constrói, a gente tem um time de engenharia gigantesco no mundo, tem time local, tem time... Nosso headquarter nessa parte do mundo está nos Estados Unidos, e aí tem um time enorme de desenvolvimento de produto, engenharia. Então, a gente tem bastante poder para construir localmente, e isso tem acelerado muito. Tá bom. Falando de casos práticos que a gente acabou enxergando lá com aplicações, né? Eu acho que marketing e vendas são os mais fáceis, né? Acho que principalmente marketing, como eu falei, geração de conteúdo, geração de imagem, geração de vídeo e tudo mais, edição, isso, cara, aumentou exponencialmente a produtividade do nosso time, né? Eles entregam muito, então grande parte das imagens que são até exibidas nos nossos estantes lá dentro do Rock in Rio, é tudo feito com AI, né? Então, a parte toda de ajuda na geração de conteúdos, insights para conteúdo, então o ChatGPT, isso é realmente bomba, né? Parte de recrutamento e seleção também, a gente desenvolveu uma API integrada com o LinkedIn, né? Então, a gente consegue fazer assim, eu quero ver todo mundo do LinkedIn, que tem um perfil aberto, eu quero falar com pessoas que são gerentes de uma empresa acima de 10 mil funcionários, que tem um faturamento acima de 100 mil reais e que não estejam negativadas e cruzam com todos os nossos dados, eu consigo extrair todas essas pessoas do LinkedIn para poder passar pelo processo de recrutamento e seleção. Depois a gente tem as provas baseadas em AI, principalmente para o time hoje de desenvolvimento, né? Casos práticos na parte de desenvolvimento. Hoje é obrigatório todos os desenvolvedores da Zux utilizarem um Copilot da Microsoft, né, para a parte de correção de bugs, para a parte toda de ajuda nos desenvolvimentos. Isso aumentou a produtividade deles. Segundo o meu CTO lá, espero que ele esteja falando a verdade, em 25% lá a produtividade. Então eu falei, se ele aumentou em 25%, então ele está sem contratar pessoas para os próximos meses, né? Porque, então, foram várias áreas que foram utilizando, a área de suporte agora, a gente atende muito suporte ainda por causa do Wi-Fi, também utilizando AI na plataforma de funil ali de atendimento. Então, várias áreas já aumentando a nossa produtividade. Então, uma coisa importante a gente está 3 vezes maior do que a gente estava em 2022 e a gente tem a mesma quantidade de funcionários que a gente tinha em 2022. Então, acho que isso ajudou a gente, usando a inteligência artificial para permear isso tudo. E lembrando, não necessariamente desenvolvida pela gente. 95% das inteligências artificiais que nós utilizamos são desenvolvidas por terceiros, né? A parte de vendas que a gente usa muitas nossas. Bom, vamos agora para a intervenção do Guilherme de Paula Brasfrotas. Bom dia a todos, prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Cris, obrigado, Aloysio. E ouvindo vocês é engraçado porque todo mundo hoje em dia acha que sabe de AI, acha que aula de AI. E o que a gente vê, né, muita gente oferecendo muitos produtos, consultorias querendo falar, faz isso, faz aquilo. Nossa empresa, a terceirização de frota, a Brasfrotas, a gente sempre foca na dor do cliente quando ele vai olhar e olha, poxa, o que o cliente precisa naquele momento? Um carro reserva rápido, alguma coisa diferente, é uma manutenção expressa, e tenta buscar alguma ferramenta para isso. Só que todo mundo, ou grande parte das empresas que chegam para nós, é alguma coisa que você acha que é um Excel evoluído, ou um Word que realmente não faz muito sentido. E olhando o mercado automobilístico, a gente vê, você falou que a maior base, né, uma das maiores bases de dados de veículos estão com vocês. Quer dizer, um mercado gigante. E eu não consigo ver, eu queria ouvir de você, ouvir da Gabriela também, que tem um poder de consumo dentro do TikTok gigante. Qual que vocês acham que vai ser a próxima disrupção, alguma coisa diferente de fato no nosso mercado? Porque é um mercado que hoje, né, tem as grandes montadoras, fala-se muito de elétrico, híbrido, mas nada muito diferente, né? O carro autônomo eu acho que está um pouco um sonho, ou está muito distante. O que vocês veem que pode acontecer aí de mais próximo, de mais palpável? Você não quer beijo, não? Tá bom. A gente, lá na Zux, a gente atende aí algumas montadoras, né? A gente até, não sei se a Luísa viu,
na nossa ativação lá do Rock in Rio, a Ford emprestou um Mustang elétrico para a gente. Zoox Gas Experience no Mustang elétrico, carro espetacular. E a gente fez um workshop justamente falando sobre a questão de veículos para a presidência da Ford na semana passada aqui em São Paulo, né? Como eu falei, acho que todos os mercados do mundo estão passando por uma disrupção assustadora, né? Assustadora. Você vê, a Volvo anuncia que até 2030 todos os carros vão ser elétricos. Agora não é mais volta carro elétrico, porque agora... Então, a única certeza que todo mundo tem é que ninguém tem certeza de absolutamente nada, né? Eu acho que essa é a primeira coisa quando a gente se trata de AI. Uma das maiores preocupações que eu tenho percebido nessas questões dos veículos e veículos autônomos, problema de segurança. Porque veículo autônomo, né, e eu estou tendo a oportunidade de ficar experimentando, autônomo não, elétrico, que eu estou tendo a oportunidade de ficar experimentando agora durante o Rock in Rio, ele é um iPhone que tem rodas, cara. O carro é impressionante, assim, né? O carro ele é realmente assustador. O carro totalmente conectado, com 4G e tudo mais, só que ele é um sistema, ele é um software, né? Se esse carro for invadido daqui a pouco, né, o pessoal da Ford falando que o próximo recall vai ser um update no celular, né? Então você vai parar teu carro, vai fazer um novo recall. Você atualiza o carro está todo atualizado ali para o futuro. Então acho que as montadoras estão muito preocupadas com relação à questão da segurança digital desses carros todos, as informações todas que eles vão estar gerando, né? Um dos outros trabalhos que a gente está fazendo para eles, com a parte de enriquecimento de base veicular, hoje quando uma pessoa compra um Mustang, a pessoa comprou um Mustang, vendi para você, qual é o seu nome, desculpa? Guilherme comprou um Mustang, novo Mustang elétrico. Depois o Guilherme vendeu o Mustang. A Ford, a Stellantis, todo mundo perdeu a rastreabilidade desse veículo. Ele não sabe para quem esse veículo foi. Só que pior, ele não sabe o que o Guilherme comprou na sequência. Então ele não faz uma análise de lifetime cycle daquele veículo. E a gente, como cruza com todos os Detrans, eu consigo saber assim, cara, esse tipo de comportamento de pessoa vendeu esse carro e foi para da Chevrolet. Só que esse carro que comprou, a pessoa que comprou esse carro agora, ele é o novo cliente da Ford. Você tem que começar a falar com ele agora e começar a entender o porquê que o outro não comprou um carro seu. E também saber se aquele cara que compra Ford várias vezes ao longo do período, quem são os filhos dele. Porque talvez... Cadê meu camarada? Estava aqui agora. A filha dele vai fazer 18 anos daqui a pouco, do Marcelo, e a Ford tem que começar a falar com ele, começar a se comunicar com essa pessoa. Então eles perdem essa rastreabilidade. Então é um pouco do que a gente faz. Fora isso, a gente atende parte de frotas, NSTEC, atendemos lá Raster e várias outras para fazer, enfim, diversos tipos de monitoramento de motorista, background check de motoristas, enfim, várias outras coisas. Vou adicionar, não sou especializada em auto, então acho que o Rafa tem muito mais dado e informação nisso. O que eu vou trazer é muito mais olhando o comportamento. Acho que carro autônomo, você falou, é uma tendência, está distante, mas quando a gente vai, por exemplo, para a China, a gente vê que isso já é uma realidade em muitas cidades, em muitos locais, e está vindo de lá para o resto do mundo, então isso vem... Talvez não com a velocidade que a gente espere. Acho que comportamento, o Rafa citou até a filha do Marcelo, que fez 17 anos. Esse é um grande desafio para a indústria. Eu tenho 4 meninas e carro está longe de ser prioridade. E eu já tenho 3 em idade para isso, né? Uma de 22, uma de 19 e uma de 16. Que carro está 0 na prioridade de consumo delas. Não só de consumo, como de preferência. Então, acho que o ponto que você falou, Rafa, é como é que as empresas estão abordando e trazendo valor. Qual é o propósito? Qual é o valor que a gente, como empresa montadora, vai trazer para essa geração? Porque, além de ser relevante, não tem apego nenhum. Sim, você não tem uma fidelização. E a mesma coisa para os bancos mais tradicionais, como é que eles estão criando conexão com as novas gerações, porque elas não têm, elas estão olhando para propósito, para valor, sustentabilidade é uma pauta cada vez mais importante, aí os híbridos ganham, né, um pouco mais de projeção. E aí, quando a gente olha para consumo, o que também é já uma realidade na China, inclusive para materiais pesados ou de alto valor, tal, é a live. Então, a gente vê como comportamento live commerce sendo já é uma realidade na China, GMV gigantesco e acontecendo, das pessoas comprarem milhões e milhões em segundos,
E isso é uma coisa que, obviamente, a gente ainda tem um desafio de tecnologia no Brasil, né, porque a gente ainda tem o 5G em desenvolvimento para um pedaço da população, então a gente ainda requer uma internet de mais alta velocidade e um comportamento mais preparado para isso, mas tem uma tendência grande aí de live commerce, que a gente fala há bastante tempo, mas que agora a gente está se aproximando disso. Vamos passar para o Carlos Purici, da Simpress. Obrigado, Aloysio. Obrigado, Cristina, pelo convite. Primeiro, parabéns aí, Marcelo, Rafa e Gabi, brilhantes apresentações, aí, brilhantes debates. Bom, queria falar um minutinho só da Simpress. A Simpress hoje é uma das maiores empresas de outsourcing de dispositivos de TI do Brasil. A gente trabalha com desktops, notebooks, a gente trabalha com celulares e tablets, com toda a parte de, nós chamamos de automation, que são as impressoras Zebra, coletores de dados, e impressoras propriamente dito e multifuncionais. Minha pergunta aqui, na verdade, talvez a Gabi possa me ajudar com opinião pessoal sua e talvez da própria TikTok no mundo inteiro. Ao longo da nossa existência, a gente passa por processos evolutivos bastante intensos, né? O que eu gostaria aqui de explorar um pouquinho mais, se a gente voltasse um pouquinho para trás, né, inventaram a pólvora, inventaram para o bem e isso depois pode também ser usado para o mal. E a história do vírus e antivírus, né? O vírus sempre está um passinho na frente, poucos metros depois vem o antivírus que contém aquele novo vírus. E quando esse gap entre vírus e antivírus é pequeno, o risco é igualmente pequeno. Então, tudo que a gente tem de evolução na humanidade, você sempre tem um lado positivo e negativo. E até então, na minha opinião pessoal, eu acho que o mercado sempre soube se regular bem. Na própria estratégia e boom da AI, muito se falou, né, que o futuro de emprego, vão sumir os empregos, vai diminuir a empregabilidade no mundo. Eu, de fato, não acredito nisso. Eu acho que, mais uma vez, o mercado se regula, desaparecem profissões, aparecem novas profissões. Mas tem um ponto que me gera um pouco mais de desconforto. Quando você fala, tem avatar que vai usar a minha fisionomia, a minha voz e fazer uma transcrição minha em outro idioma. E eu fiz uma experiência bacana. Eu mandei uma vez uma mensagem para minha mãe pedindo para ela depositar um dinheiro na minha conta. Para simular uma fraude. Ela não fez. Mas eu já gravei um avatar com a minha imagem, com a minha voz, e mandei esse avatar para ela por WhatsApp, e ela só não fez porque eu pus a conta corrente errada. Então, minha pergunta aqui talvez a TikTok e a Gabi, que tem uma presença mais global, visita mais países, como que esse assunto está sendo visto? Porque esse conjunto de inovações tem uma velocidade muito maior do que o que a gente acostumava a ter. De novo, uma abrangência exponencial, global, em diferentes países subdesenvolvidos, países mais desenvolvidos, e o efeito que isso traz danoso. Como que o TikTok vê isso? Como que trata? E como que isso é uma preocupação que está no dia a dia de vocês? Com certeza, Carlos. É um ponto importantíssimo que você trouxe, e eu dividiria ele em 2 pilares. O primeiro é de regulamentação. Então, obviamente, você falou, né, a tecnologia, ela em muitos momentos avança muito mais rápido do que a gente, como governo ou como sociedade, é capaz de regulamentar. Mas é fundamental, a gente vai ter que evoluir como sociedade para que isso tenha regras do que pode e o que não pode. O segundo é como cada plataforma trabalha e cuida dentro do seu universo. Então, no TikTok, a gente tem um label de tudo que é criado por inteligência artificial, a gente sinaliza. Então, a gente tem uma preocupação muito grande em dizer para a comunidade, seja de um criador, seja de uma marca, isso foi criado por inteligência artificial. Ou seja, é uma forma de dizer, dá um double check, né? Ou saiba que não é uma pessoa real trazendo aquele conteúdo. Mas isso cabe a todas as plataformas. Então, quando você olha para o WhatsApp, você enviou via WhatsApp. A gente precisa que as plataformas tenham regras e políticas para que elas possam sinalizar que aquele conteúdo é criado por um avatar ou por por uma inteligência artificial. Então, eu acho que tem 2 papéis diferentes. O das empresas, que as empresas vão ter que criar as próprias regras para sinalizar as suas comunidades, seja ela
qual for a comunidade, e do governo / sociedade de regulamentar o que pode, o que não pode, como sinalizar, como não sinalizar. Mas é isso, eu acho que tem sempre o ônus e o bônus em tudo. Cabe a gente se informar, se educar, para poder utilizar ele muito mais como um lado positivo do que como negativo. E cabe a gente também, seja como profissional, seja como tutor, seja como pai, seja como tio, seja como avô, também cascadear a informação. Porque em muitos momentos, todo mundo pergunta no TikTok, como é que vocês fazem com a segurança da comunidade? A gente tem milhares de ferramentas disponíveis sobre segurança. O quanto as pessoas vão atrás para conhecer. A gente faz campanhas falando, por exemplo, a gente tem uma feature que é sincronização familiar, que é de controle parental. Quem aqui conhece a nossa ferramenta de controle parental? A gente foi, inclusive, para o Jornal Nacional falar dela, mas as pessoas não conhecem. Então, óbvio que tem ônus e bônus. Com essa ferramenta, o TikTok é hoje uma plataforma 13+. Então, para 13 a 17 são menores de idade. Teoricamente, vocês nessa sala, como pais, tios, tutores, avós, não importa, deveriam saber o que seus filhos, sobrinhos, enfim, familiares, como estão usando e o que estão usando. E cabe a nós, que somos maiores de idade ou responsáveis, guiar essa geração. Nós, como plataforma, temos milhares de recursos. Hoje você consegue determinar o tempo que seu filho passa no TikTok, o conteúdo que ele vai ver, as palavras que ele vai buscar, as pessoas com que ele interage. Quem aqui usa? Eu uso. As minhas filhas menores de idade, as contas estão sincronizadas. Eu consigo acompanhar tudo o que elas estão fazendo. Mas isso é a Gabriela. Então, a tecnologia é isso. Ela sempre, ou não sempre, mas em muitos casos, ela vai te dar o ferramental. A gente precisa saber, saber usar, e 2, querer usar. Então, em muitos casos, está muito mais aqui. Mas, óbvio, tem o papel do governo de regulamentação, das associações que lideram, né, as grandes plataformas de regulamentar, e das plataformas. Mas está muito que está na gente. E a gente, em pouquíssimos casos, faz o beabá. A gente precisa fazer. Eu achei, quando você perguntou, que você queria dizer se ocorreria conosco o que ocorreu no filme Matrix, ou então no Exterminador do Futuro. Porque, afinal de contas, a inteligência artificial ela pode se voltar contra nós se ela tiver o poder da iniciativa, que é algo que pode acontecer num futuro próximo, né? Até porque, daqui a pouco, a própria inteligência artificial vai produzir algoritmos de inteligência artificial. Então, precisamos, que nem no filme Robocop, colocar as diretrizes, né? Vamos abrir aqui para as perguntas. Francine Mendes e Kelly, por favor. Prazer estar aqui com vocês. Grande debate. Prazer. Obrigada mais uma vez pelo convite, a Luísio também de estar aqui, Cris. Minha pergunta é mais direcionada a Gabi. Gabi, eu tenho uma fintech já há 4 anos que ela é responsável por colocar mais mulheres no mercado financeiro. A gente quer diminuir a diferença, o gap de mulheres, aumentar o número de CPFs no mercado financeiro. Hoje eu trabalho muito em parceria com o Tesouro Nacional. De tantas mulheres que nós já colocamos e enviamos para serem investidoras, nós resolvemos fazer uma parceria desde janeiro deste ano. E pela primeira vez a gente vai sair fora da caixa, vai fazer um projeto em nível nacional, gigantesco, que vai ser um reality show, para colocar as mulheres, informar o dia a dia das mulheres e como é que essas mulheres podem trazer o dinheiro para o centro das suas vidas e realmente se transformar em grandes investidoras na vida, não só nos investimentos, mas gerenciando também as suas emoções. Minha pergunta é o seguinte, porque durante todo o processo a gente pensou, como será digital? Eu bati muito o pé que fosse feito no TikTok, esse reality show. E eu tive muita resistência interna, tanto do Tesouro Nacional, quanto da B3, quanto das grandes instituições que estão envolvidas, porque existe um risco reputacional muito grande, um descontrole muito grande. Então, tem essa falsa sensação de que ali não é um ambiente ainda para o setor financeiro estar envolvido e ainda falar sobre isso. Mas minha filha, que tem 15 anos, bateu o pé e falou: mãe,
Você não quer mudar essa diferença? Hoje são 30% de investidoras no Tesouro Direto e 70% de investidores no Tesouro Direto. A gente quer realmente aumentar um pouco essa diferença, diminuir a diferença, aumentar um pouco esse número de CPFs. A gente vê que através do TikTok, atendendo uma série de idades, reputações, enfim, interesses e tudo mais, a gente acha que vai ter um pouco mais de adesão em relação a isso. Só que eu tenho sofrido bastante pressão interna, porque ainda há uma questão de: será que não é o YouTube o lugar mais seguro? E a gente começou já a gravar o reality show, as inscrições começaram nesta semana, então a gente está esperando aí um público bem grande, e o Tesouro vai dar dinheiro para essas mulheres investirem, então a gente vai colocar dinheiro na conta dessas mulheres, pelo menos as 10 primeiras 1.000 mulheres receberão um aporte do Tesouro Direto, só que apesar de estar sendo gravado, a gente ainda está nessa incógnita. Será que é o TikTok? Eu banco o TikTok, mas os outros parceiros dizem: olha, o ambiente mais seguro é o YouTube. Então, queria aproveitar aqui que você está, para que você pudesse me dar essa segurança, até mesmo para eu poder bancar essa estrutura e dizer que realmente a gente pode seguir por esse caminho, porque vai ser o caminho que a gente vai ter mais abrangência, mais adesão, e que a gente vai poder, ao menos, mudar um pouquinho essa realidade. Esse é o reality show do reality show. Pois é. Acho que um ponto super bacana que você trouxe, acho que a minha primeira resposta seria: falta muito conhecimento do que é o TikTok para o Tesouro ou para quem quer que sejam os grandes stakeholders desse projeto, porque ainda tem muita gente que tem a percepção de que o TikTok é para uma geração, e é uma plataforma hoje que fala com mais de 1 bilhão de pessoas no mundo, em que a gente tem conteúdo de tudo. Finanças, educação financeira é um dos grandes assuntos dentro do TikTok. A gente tem uma comunidade chamada Money Talk, só falando sobre como investir seu dinheiro, como rentabilizar, onde investir, o que funciona, trabalhando de fato a educação financeira. E aí eu te diria que, mais do que aonde você deve estar, existem todos os relatórios de transparência dos grandes players, nós e de todos eles, que é aberto, e ali você vai poder, não precisa nem da Gabriela dizer, você vai poder ver o que é seguro, o que não é seguro, o que rola, o que não rola, o que sobe, o que não sobe em cada uma das plataformas. Eu posso dizer que a gente, globalmente, tem um nível muito alto em muitos temas e assuntos, ou perspectivas maior do que qualquer outro, porque a gente nasceu já num momento em que, de novo, não era assim ou não, era assim e sim. Então, a gente já tem tudo de segurança incorporado no D0 dentro da operação do TikTok. Então, esse é um pilar importante. E o segundo que eu te diria depende do alcance que você quer ter. No TikTok, se o conteúdo é bom, a chance dele viralizar é gigantesco. Esse é o modelo de operação da plataforma, que é diferente de outras plataformas, né? Plataformas que são social, é sobre quem te segue. O TikTok é sobre conteúdo. Então, se o conteúdo que você trouxer for relevante, a chance de exposição, de alcance no TikTok, certamente é muito maior do que em qualquer outra plataforma. Porque as outras elas funcionam sobre seguir, sobre quem você segue. E aí essa pessoa recebe o conteúdo. No TikTok é sobre conteúdo. Então, esses são grandes diferenciais. Mas a gente pode conectar offline e eu te ajudo aí nessa jornada. Vamos agora para o PH Zabisky, nosso anfitrião aqui da MZ. Obrigado, parabéns a todos aqui pelo painel. Luiz, você está falando da Nokia, lá no exemplo. Eu lembrei em 2007, a capa do Times era: a Nokia atinge 1 bilhão de clientes. E naquele mesmo mês, o Steve Jobs lançava o primeiro iPhone. E acho que 2020 ou 2021, o CEO da Nokia foi vendido para a Microsoft. E ele disse: a gente nunca fez nada errado e por algum motivo falhamos. Então acho que eu conecto muito com o que você falou, Rafa, assim, de se a pessoa não estiver mexendo com dados. Eu também não sou fã de fancy words e também sou fã de falar muito palavrão. Minha filha briga muito comigo. Ela mandou falar porrada. Toda vez que eu falo um palavrão, ela fala: esse evento foi porrada. Eu estou tentando me policiar. Então, gostei muito do que você falou. Acho que mais do que trazer dados é o que fazer com os dados. Isso eu achei muito bacana. Mas minha pergunta é para você, Gabi. Ontem eu estava com a minha filha e 4 sobrinhas. E a gente foi fazer uma pesquisa, eu fui abrir o Google. E elas olharam para mim com uma cara de loucura, né? Exato. Ela falou: pai,
Ou é ChatGPT ou é o TikTok. Então eu abri minha conta hoje com você. Boa! Mas minha pergunta é, e as marcas? Assim, a gente representa quase todas as grandes gestoras e empresas listadas do Brasil. Todas investem muito em Google AdWords e no LinkedIn. Como que a gente põe essas marcas conectando onde não é seguidores, é o conteúdo? Então, uma Ambev, quando vai lançar um fato relevante, ou uma XP, que vai lançar um fundo imobiliário, como que ela podia usar o TikTok para engajar com o mercado dela? Boa. Você trouxe um ponto fundamental, o search, com certeza, mostra muito a mudança de comportamento que eu falei quando eu abri aqui. Hoje, para a geração de 13 a 28, 30 anos, busca tem um comportamento muito diferente do que a grande maioria de nós aqui aprendeu. Então, eu dei o exemplo, minha filha mais velha estava estudando na UCLA, em Los Angeles, eu fui para Los Angeles visitá-la, aí eu falei, vamos lá no Hollywood. E aí, eu, que trabalho com tecnologia, mas que ainda tenho um comportamento em evolução, na hora eu falei, vou contratar um guia. Né? Putz, pega a gente aqui, leva a gente até lá, tal, tananã, e comecei a pesquisar no modelo tradicional. Ela, em 1 minuto, já tinha um vídeo que dizia exatamente de onde a gente estava, para onde a gente ia, como a gente chegava lá. E aí, na hora, ela falou, oi, contratar um guia? Tá aqui, certinho, a gente vai gastar nada, vai ficar o tempo que a gente quiser, vai curtir o passeio. Bom, fomos, e foi incrível. E esse é o comportamento. Assim, para buscar tudo, para buscar informação, para buscar restaurante, para buscar roupa, para buscar viagem, para buscar... É o comportamento da nova geração. E isso muda a dinâmica como as empresas se relacionam com essa geração. Respondendo sua pergunta sobre empresas, a gente tem um time gigante ajudando as empresas a, de fato, fazerem essa transformação, porque precisa fazer uma transformação interna para abrir a cabeça, abrir como opera, em muitos casos, mexer em estrutura. Ontem eu estava na Natura fazendo uma reunião de como é que a gente mexe em estrutura, porque para a Natura poder acompanhar, faço um convite aqui, todos vocês entrem no TikTok, vão na lupinha e busquem o nome da sua empresa. Já estão falando da sua empresa. Você pode liderar essa conversa, você pode participar dessa conversa, ou você pode estar cego à conversa. Vocês escolhem o que vocês querem estar. Certamente já estão falando de todas essas empresas, ou das que você citou aqui. Fica o espaço para a empresa aprender a se relacionar. Então, a gente estava falando com a Natura, em muitos casos, para você ter o pulso do que está acontecendo, você tem que estruturalmente mudar a forma como você opera. Boticário lançou há mais ou menos um mês um produto através de um social listening do TikTok. Eles começaram a entender o que a comunidade estava falando, que tipo de fragrância eles estavam buscando, o que aparecia de relevante nos comentários, tal. Criaram 2 fragrâncias diferentes. Eles venderam em 57 horas 100% do estoque, só no e-commerce. Então, assim, está disponível para as empresas que estão chegando. A gente tem um time gigante para ajudar em educação, em posicionamento. A gente tem as ferramentas que eu citei aqui de inteligência artificial, que ajudam também. Mas primeiro rever o modelo, entender a plataforma. Não adianta você querer trazer um comunicado, trazer uma comunicação, trazer o seu ad, se você não entende a essência da plataforma. Eu falo muito que não é don't make ads, make TikToks. Não é trazer um anúncio que você fez para a TV. É entender a linguagem da comunidade. Eu, Gabriela, sou a mesma pessoa que vai da ginástica de manhã ao trabalho, ao livro, ao shopping. Só que, em cada momento, eu estou buscando coisas diferentes. Então, quando uma marca quer falar comigo como se eu estivesse na mesma jornada o dia inteiro, ou seja, ela é a Gabriela do shopping. Não. Quando eu estou no TikTok, eu estou querendo me entreter. Quando eu estou no Instagram, eu estou vendo o que um amigo está fazendo. Como marca, você entendeu esses momentos? Se você trouxer a mesma comunicação, você não me pega. Porque aqui é sobre conteúdo. Aqui é sobre o que um amigo está fazendo. E não estou falando que um é melhor que o outro, mas são momentos diferentes. Quando eu abro um Instagram de quando eu abro um TikTok. A marca precisa entender isso. E traduzir a comunicação dela, seja o que for, para esses momentos.
Então é isso. Mas contem com a gente está à disposição aí para ajudar todas as empresas a fazerem essa transformação, seja na linguagem, seja na comunicação, ou seja até estruturalmente em como você monta a sua operação para poder entender o que a comunidade está falando e como pegar carona nisso. Por exemplo, o pepino. Ontem, na reunião com a Natura, a gente falou, você tem produto com pepino? Você aproveitou essa trend? Ou você criou um produto com pepino? Óbvio que criar demanda muito mais tempo, mas isso não é uma trend quando ela acontece, ela não é uma coisa que o Aloysio falou agora, foi. Pode ser, mas a grande maioria, ela começa e ela vai crescendo até ela virar. Tem coisas que viralizam no TikTok, eu sempre mostro nas minhas apresentações, aquela música que muitos vão conhecer, que é dos anos 80, que é aquela Caso do Acaso em forma de tarô, que é uma música dos anos, 80, e que viralizou no TikTok. Hoje você vai num show de um cantor sertanejo, de 30 anos de idade, ele canta a música para os adolescentes. Então, assim, as trends, elas dão sinais do que vão acontecer. A gente fala que as trends, ou tudo que viraliza no TikTok, tem 3 R's, que é rima, ritmo e razão. Se você está dentro da plataforma, como marca, como empresa, você consegue ver isso começando. E aí você tem tempo de reagir, de participar, ou até de fomentar aquilo que está acontecendo, como o Boticário fez. E aí vendeu em 57 horas 100% do estoque deles assim. Ou o Carmed, que eu citei, que em 15 dias vendeu o que planejava vender em 6 meses. E tem milhares de exemplos. A gente, outro dia, saiu também numa televisão o caso de um bar no Nordeste, alguns de vocês devem ter visto, que foi matéria de um jornal importante, falando de um bar que inaugurou no Nordeste do país e que um vizinho na frente filmou o bar por alguns dias sem nenhuma pessoa. E aí o vizinho colocou no TikTok falando, gente, olha que dó, né? O bar abriu, ninguém foi. No dia seguinte, a CET teve que fechar as ruas em volta de tanta gente que estava no bar. De novo, gente, é por pessoas. Quando a gente conecta com o que as pessoas estão buscando, com o que elas querem, com o que é relevante para elas, a chance da gente transformar uma operação, um negócio, um produto é muito grande. Mas a gente precisa estar atento a isso. Precisa usar os insights que as próprias pessoas estão trazendo. Antes a gente criava um produto baseado no que a empresa decidia que era importante. Agora a gente precisa entender o que as pessoas querem. E aí devolver para elas no tom, na velocidade e com a profundidade que elas esperam. O Gabi, não é somente as empresas que você pode fazer um search. Se vocês procurarem, é capaz que vocês mesmos já estão sendo discutidos no TikTok. Assim, eu, por exemplo, se você colocar meu nome lá, vocês vão ver que eu sou a pessoa que tem a voz igual do Gilmar Mendes, por exemplo. Enfim, eu nem sabia disso, mas acabei descobrindo graças ao pessoal do TikTok. Agora, tem um ponto que a gente precisa ressaltar aqui, que é o seguinte, talvez seja a primeira vez na história que as gerações elas vão se contaminando. Não existe mais um antagonismo. Você tem a geração mais nova interferindo no comportamento da geração mais velha. Então, isso que a gente fala, não tem idade para estar no TikTok, não é verdade. A gente tem muita gente ali que é 50 a mais no TikTok. Por quê? Porque a geração nova foi contaminando. Assim como você teve o Facebook em contraposição ao Orkut, e depois o Facebook atraiu o pessoal mais velho, o Instagram depois atraiu o pessoal mais velho, o TikTok também atraiu. Isso é uma coisa meio que natural. A única diferença que a gente vê é que tem um algoritmo muito específico no TikTok. Esse é um ponto muito importante, Aloysio, porque o que a gente vê em redes sociais, né, de novo, o TikTok é uma plataforma de entretenimento, em redes sociais é mais difícil as gerações coexistirem, porque o filho não quer que o pai saiba o que ele está fazendo, né, e vice-versa. É mais o filho, né, geralmente. O TikTok não é sobre isso. O TikTok é sobre conteúdo. O que as minhas filhas veem, cada uma delas é 100% diferente entre elas e 100% diferente entre eu e elas. Então, as gerações coexistem, porque é sobre você, é sobre o conteúdo que você gosta, está vendo, se interessa. Não é sobre, ai meu Deus, a Gabriela comprou uma peça de roupa, ou a Gabriela está na Grécia. É sobre a história que a Gabriela vai contar da Grécia, aí sim.
Mas não é sobre status ou, né, o que eu fiz, é sobre histórias. O TikTok é sobre conteúdo. Então, as gerações coexistem e sim, a gente vê cada vez mais as gerações mais novas empurrando o que é tendência, empurrando o que é relevante. Se vocês entrarem na Sephora, a Sephora vive o efeito do TikTok e das gerações mais novas. Assim, hoje eu compro produtos influenciada pelas minhas filhas. E não é, se engana quem pensa, Gabriela, mas elas estão vendo conteúdo para a idade ou não para a idade? Elas estão vendo conteúdo para a idade delas e estão vendo conteúdo para a minha. A minha filha, que vai fazer 13 anos, que não pode ter TikTok, então, enfim, ela acaba sendo influenciada pelas irmãs, ela sabe mais do que eu sobre produtos para mim. Porque ela sim vai lá, porque óbvio ela quer me convencer aí na Sephora, então ela vê os produtos dela, eu o meu. E aí a gente entra na Sephora, ela, mãe, esse aqui é para sua idade, esse é para mim, etc. E ela viu de dermatologistas, óbvio, tem criadores, tem dermatologistas, tem empresas farmacêuticas, tem tudo. Aí volta ao meu papel de educar, de informar, de filtrar. Né? Porque o papel não pode ser só das plataformas. O papel tem que ser de cada um de nós que está aqui. É muito fácil terceirizar o papel. O TikTok, sim, tem um papel importante e a gente está o tempo todo trabalhando para trazer isso com mais seriedade, relevância e cuidado. Mas tem o papel, de novo, dos responsáveis, seja quem for, de dizer o caminho ou de ir numa dermatologista e checar se o produto que sua filha está querendo comprar é relevante, enfim. Da própria Sephora, de informar na loja, no ponto físico ou no e-commerce o que funciona ou não. Então, tem uma cadeia toda funcionando, mas as gerações mais novas certamente têm um poder. Se ilude quem acha que não tem um poder de consumo uma menina de 16 anos. Sim, as minhas filhas determinam exatamente quando, aonde, o que elas vão comprar. E elas têm, eu estava na Argentina semana passada, numa reunião com o Mercado Livre, e um dos desafios deles é em relação a toda a parte fashion, né, principalmente esse consumo massivo do fashion, onde os chineses estão dominando o nosso mercado. E por onde? Pela geração mais nova. Porque eles sabem exatamente como, quando e o que comprar. A minha filha de 16 anos, ela vem com a Shein, com todos os produtos, ela sabe, ela já viu todos os reviews, ela já pegou o cupom de desconto, e ela sabe que em datas normais, ela vai, mãe, eu estou precisando de 2 calças, eu vou liberar R$150. Ela vai, obviamente, optar por onde ela vai comprar. R$150 podem ser 3, 4, 5 peças ou pode ser uma. Mas e a durabilidade disso? E a marca? Porque aí todo mundo questiona tanto. Gente, vamos lá. Primeiro, dependendo da idade, o corpo muda a cada 1 mês, 2 meses, 3 meses. O corpo não muda, mas o gosto muda, né? Coisas novas chegam, as pessoas, elas são influenciadas pela comunidade, tendências novas são criadas. Então é óbvio que tem momentos do ano que elas querem, tem objeto de aspiração, de desejo, que elas sabem que elas vão poder pedir, talvez no Natal, no aniversário, mas no dia a dia, elas querem outro tipo de consumo. E elas sabem mais que a gente, que ainda não entende por que, que determinado player está crescendo ou não, por que, que o tipo de consumo é A, B ou C. Então, assim, essas gerações têm um poder gigantesco hoje e vão ter ainda mais no futuro. Como é que a gente começa a construir desde já com eles? E o TikTok não é só sobre eles. Eu estou, minha mãe está. Minha mãe só fala comigo via TikTok. As amigas da minha mãe, de 80... Minha mãe tem 74. Eu mostro para vocês as amigas de 85 anos me mandando tendências, me mandando reports, me mandando pesquisas via o TikTok. 85 anos. E cadê a gente como empresa, né? Cadê a gente como profissional, como influenciador do mercado que ainda não sabe usar? Gabi, todo pai e mãe de adolescente sabe que é manipulado o tempo todo, né? Mas essa sua caçula, ela ganhou. Ela vai lá e vê o produto para você e casa a venda com o produto para ela. Porque senão eu nem entro na Sephora, né? Porque eu já sei que eu falo, Maria Eduarda, não vou entrar na Sephora. Não, mãe, mas eu vi uma coisa para você que é incrível. Ela me fez comprar um produto para o cabelo agora. Vai deixar seu cabelo maravilhoso. Eu vi todo mundo usando. Aí eu entro, tá bom, Duda, me conta o produto, né? Aí eu compro uma coisa para mim e 10 para ela. Porque ela, não, mas mãe, eu precisava tanto disso, mas no caso dela, ela tem 3 irmãs mais velhas, né? Então você imagine. Ela tem 12 só por um acaso, porque ela acha que ela tem 25.
Vamos para a última pergunta. Vamos, Aldo antes de Leone? passar para o Aldo, a gente vai encerrar com a pergunta do Aldo. A gente tem um almoço servido, que aí a gente pode continuar esse papo entre nós e compartilhar um pouco mais juntos. E acho que vocês acompanharam aqui no telão, a gente tem no dia 3 de outubro nossa festa de 1 ano de Money Report TV, então todos estão super convidados. E algo que não foi projetado nesse telão, e dia 16 de outubro a gente tem um evento nosso tradicional, que é o evento de consumo, na nova sede do TikTok. Então, a Gabi acabou de mudar para um espaço maravilhoso, que tem uma área... praticamente o primeiro evento que a gente vai fazer. Olha aí que honra. No Money Report, Cris e Aloysio, na nossa sede, que a gente acabou de inaugurar. E é um sonho, tá? É 100% TikTok, tá lindo. Com certeza para os pais, mães, tios. Quando vocês forem lá, além de aprender bastante, vocês vão ser os mais cools do pedaço para toda a galera. Então, convido todos vocês a irem. E vai ser uma extensão, né, um pouco do que a gente está falando aqui, porque a gente vem logo em seguida falando de consumo, que no fundo o consumo ele apareceu aqui muitas vezes, e a gente gosta muito de falar em consumo, porque o consumo ele não é só um consumo de um bem de consumo, né? A gente pode consumir conteúdo, a gente pode consumir inovação, tendências. Então acho que vai ser bem bacana, e daqui exatamente um mês a gente poder em primeira mão conhecer a nova sede e debater um pouco sobre consumo, que impacta todos nós, direta e indiretamente. Então, vamos passar para o Aldinho? Oi, Gabi, Rafa, Marcelo, Luísio, Cris, parabéns pelo evento, adorei. Sou Aldo Leone, sou o presidente da Gastur. A Gastur é uma empresa de turismo que tem 71 anos. E, Luísio, sem fazer comparação com o Bradesco e Itaú, nós inventamos o turismo inteirinho. Desde o primeiro navio, o primeiro voo para Bariloche, o primeiro charter, o primeiro grupo da Disney, o primeiro charter para Bariloche, os novos tempos, os novos navios, tudo isso. E seguir nessa inovação é um desafio que está fora da minha idade, praticamente, entendeu? Temos que eu tenho que deixar a nova geração tocar. Já não me sinto dono desse mundo, Gabi. Mas perguntando aqui, e você sabe que minha esposa, Paty Leone, é apresentadora de televisão, e ela é a maior influenciadora de turismo no Brasil hoje também, como produtora de conteúdo. Ela fala que não é influenciadora, ela já passou dessa fase de blogueira, né? E a gente não conhece TikTok, tá? A gente não aplica nada TikTok. Eu estava aqui no telefone fazendo uma pesquisa para o pessoal de marketing meu, que é jovem, eles não usam o TikTok, diz que o TikTok no turismo não é válido. Rafa, você tem os dados todos para saber que todo mundo aqui viaja, duvido que alguém aqui não viaje e viaje bem. Ou seja, eu tenho o produto que todo mundo quer. E no TikTok não está. Você falou muito da Natura, da Volkswagen, dos carros, dos aviões, do trem, do mercado financeiro, mas você não falou em viagem até agora. Quando eu vou no Google com o Fábio Coelho, ele só fala em viagem, que o Google é a maior plataforma. Quando você vai no Instagram, você não vai no Instagram, porque o Instagram não existe, ninguém vai lá. Mas quando você fala de Instagram, todos aqueles blogueiros que vocês seguem, e pelo amor de Deus, cada dica estúpida que dão, porque todo mundo você falou da AI, todo mundo é filho de Deus de viagem, e todo mundo sabe mais viagem do que a gente, né, Luiz? Então nós perdemos o poder de ser um agente de viagem, um travel consultant, um travel advisor, e viramos alguém que obedece ordem no cliente e fala assim, eu vou nesse hotel que meu amigo foi, que é melhor. O hotel é uma porcaria, mas ele quer ir, e tem que vender aquilo, eu ganho dinheiro com aquilo. Você vai colocar a gente no TikTok e vamos vender 100 mil cabines de navio até o fim do almoço, não? Você viaja... 100 mil cabines, 100 mil. Hoje eu não falei, em todas as minhas apresentações, a comunidade do Travel Talk é uma das primeiras que eu cito. Você pode entrar ali e procurar a apresentação que eu fiz no Web Summit, por exemplo, que foi uma apresentação para 7 mil pessoas, e eu citei bastante viagem lá. É uma das maiores comunidades que a gente tem. Entra na lupinha aí e procura Travel Talk. Você vai ver tudo que está sendo falado. É uma das maiores verticais dentro da plataforma. Porque, de novo, é sobre a comunidade trazendo realidades para a comunidade. Você quer uma viagem para o campo, para a praia, uma viagem para fora, uma viagem no Brasil, uma viagem sustentável, uma viagem de aventura, uma viagem romântica, tem de tudo, e é a comunidade recomendando. Eu só me informo 100% das minhas viagens pelo TikTok. Entra lá para ver Travel Talk, que você não precisa que eu fale. Se você pesquisar, você vai ver o tamanho da oportunidade que você e seu time de marketing estão perdendo. Eu acabei de olhar aqui, realmente tem um número de
de agências de viagem gigantesco aqui, ó. Hashtags. A hashtag Travel Talk tem mais de 1,7 milhões de publicações. Cada publicação, se você olhar cada um dos views, você vai ver o tamanho da comunidade. Essa é uma. Aí tem Travel TikTok com mais 8,9, Travel Talk com mais... Tem tudo de viagem. Viagem é uma das maiores comunidades. As maiores comunidades do TikTok, para quem tiver interesse, é Book Talk, Travel Talk, Fashion Talk e Beauty Talk. Essas são as maiores comunidades. Esportes é a comunidade que mais cresce dentro da plataforma, porque a gente tem feito um investimento muito grande em trazer tudo de todas as modalidades de esporte e principalmente para um público mais masculino, que é o público que ainda não usava como fonte de esportes a plataforma, já tem de tudo. Todos os times de futebol estão lá, de todos os lugares do mundo, todas as modalidades, do basquete aos UFs da vida, está tudo lá dentro. Então, para esse público mais homem, sigam lá para vocês verem tudo que é sobre esportes, que é gigantesco. Isso aí, né? Então, vamos encerrando, Cristina Falcão. Alisson, você tem seu último instante, porque eu acho que está todo mundo com fome, senão vão te matar, mas a gente vai abrir mais um segundinho aqui, tá? Ô Gabi, aqui estão me impressionando muito aqui. O pessoal do marketing digital já reposicionou e iniciar a jornada no TikTok, tá bom? Pediram para te avisar aqui. Bom, acho que a gente pode... Contem comigo, tá, gente? Só de Cris. Eu tô aqui, a Cris pode dividir meu contato, espero vocês dia 16 de outubro no TikTok, mas eu tenho um time enorme na América Latina, não só no Brasil, para quem tem operação fora, para quem quer viajar para todos os lugares da América Latina e do mundo, a gente tem um time grande para apoiar vocês e ajudar nessa construção. Em um mundo onde o comércio exterior evolui a passos largos, a Ecomex está na vanguarda dessa transformação. Estamos redefinindo o futuro do comércio exterior com tecnologias poderosas e um DNA inovador. E você é nosso convidado nessa jornada. Ecomex, alcance o seu sucesso global.